Bem-vindo a mais um vídeo do canal Maravilhas da Natureza. Hoje vamos embarcar em uma jornada fascinante pelo mundo dos macacos, criaturas inteligentes, curiosas e extremamente adaptáveis, que habitam os mais diversos ambientes ao redor do planeta. Os macacos estão entre os animais mais intrigantes da natureza, não apenas por sua aparência cativante, mas também por sua complexidade comportamental e emocional. Eles nos surpreendem com sua inteligência, habilidades sociais e até mesmo com traços que se assemelham aos humanos. Ao longo deste vídeo, vamos explorar como vivem os macacos e onde podemos encontrá-los. Suas interações sociais que revelam laços familiares e hierarquias. Curiosidades que vão te surpreender sobre a inteligência desses animais incríveis. Então, se você também é fascinado por essas criaturas cheias de energia, que saltam de galho em galho e encantam com sua personalidade única, fique conosco. Garantimos que ao final deste vídeo, você vai se apaixonar ainda mais pelos macacos e pelo papel importante que eles desempenham na natureza. Prepare-se para descobrir o incrível universo dos macacos e mergulhar nessa aventura repleta de conhecimento e curiosidades. Sabia que os macacos compartilham cerca de 98% do nosso DNA? Isso significa que eles são alguns dos nossos parentes mais próximos no reino animal. Essa proximidade genética ajuda a explicar por que muitas vezes vemos nos macacos comportamentos que lembram os nossos. Desde expressões faciais, como sorrisos e caretas, até atitudes surpreendentemente inteligentes, como o uso de ferramentas, a resolução de problemas e até brincadeiras para passar o tempo. Mas o que essa semelhança realmente significa? Empatia e emoções. Macacos são capazes de demonstrar sentimentos como alegria, tristeza e até luto por outros membros do grupo. Inteligência prática. Algumas espécies, como o macaco-prego, conseguem abrir nozes usando pedras, um exemplo incrível de como a inteligência evolui para se adaptar ao ambiente. Comunicação complexa. Embora não falem como nós, eles têm sons e gestos que formam uma linguagem própria, usada para alertar sobre predadores, chamar membros do grupo ou até mesmo para interagir de maneira amigável. Esses parentes próximos também nos ajudam a entender mais sobre nós mesmos. Ao estudar os macacos, os cientistas descobrem pistas sobre a evolução humana, como nosso comportamento social, formas de aprendizado e até a origem de alguns traços culturais. Então, vamos explorar juntos essas conexões e descobrir o que torna os macacos tão especiais e ao mesmo tempo tão parecidos conosco. Fique até o final para aprender curiosidades incríveis sobre esses animais fascinantes. Antes de continuar, curta o vídeo para apoiar o canal, toque no sininho para ativar as notificações, se inscreva no canal e compartilhe nas redes sociais. Pronto para essa viagem ao mundo dos nossos parentes mais curiosos? Vamos lá! Características gerais dos macacos. Os macacos são divididos em dois grandes grupos, os do Velho Mundo, que vivem na África e na Ásia, e os do Novo Mundo, que habitam as Américas. Apesar de pertencerem à mesma ordem, primatas, esses grupos apresentam diferenças marcantes em sua anatomia, comportamento e habitat. Vamos entender o que os diferencia. Diferença entre macacos do Velho Mundo e do Novo Mundo. 1. Macacos do Velho Mundo, África e Ásia. Esses macacos, conhecidos como cercopitecoides, são mais próximos dos grandes primatas, como gorilas e chimpanzés. Características principais. Nariz, narinas estreitas e voltadas para baixo. Cauda, alguns têm cauda, mas ela não é preensil, não serve para segurar objetos ou se pendurar. Polegares oponíveis, mais desenvolvidos, permitindo maior destreza com as mãos. Dentição, dentes adaptados para uma dieta variada, incluindo frutas, folhas e até pequenos animais. Locomoção, passam mais tempo no chão do que em árvores, com posturas mais adaptadas para caminhar. Exemplos de espécies. Babuínos, vivem em savanas africanas, conhecidos por suas hierarquias sociais. Mandris, reconhecidos pelas cores vibrantes no rosto e no corpo. Macacos rhesus, muito comuns na Ásia, são amplamente estudados pela ciência. 2. Macacos do Novo Mundo, Américas. Conhecidos como platirrinos, esses macacos habitam principalmente as florestas tropicais da América Central e do Sul. Características principais. Nariz, narinas largas e voltadas para os lados. Cauda, muitos possuem cauda preênsil, usada como uma quinta mão para se pendurar e pegar alimentos. Polegares, menos oponíveis, mas ainda úteis para agarrar. Tamanho,
geralmente menores que os macacos do Velho Mundo. Locomoção: passam a maior parte do tempo nas árvores, pulando de galho em galho. Exemplos de espécies: macaco prego, conhecido por sua inteligência e uso de ferramentas. Bugio, famoso por seu grito poderoso, ouvido a quilômetros de distância. Sagui, pequenos e ágeis, vivem em grupos familiares nas copas das árvores. 3. Diferenças de comportamento e habitat. Velho Mundo: habitam desde savanas abertas até florestas densas, muitos vivem em ambientes terrestres. Novo Mundo: predominantemente arborícolas, adaptados à vida nas copas das árvores das florestas tropicais. Entender essas diferenças nos ajuda a apreciar como esses animais incríveis se adaptaram a seus ambientes ao longo da evolução. Seja no Velho ou no Novo Mundo, os macacos desempenham um papel essencial nos ecossistemas e são verdadeiros símbolos da biodiversidade. E aí, você consegue dizer de qual mundo é o seu macaco favorito? Vamos descobrir mais sobre essas criaturas extraordinárias nos próximos tópicos. Tamanhos e variações, do pequeno sagui ao grande mandril. Os macacos são um dos grupos de animais mais diversos em tamanho e aparência, variando desde as pequenas e ágeis espécies como o sagui, que cabe na palma da mão, até os imponentes mandris, conhecidos por seu tamanho robusto e coloração vibrante. Vamos explorar essas diferenças e o que torna cada um único. 1. O pequeno sagui. Tamanho: cerca de 15 a 25 centímetros de comprimento, sem contar a cauda, e peso de 300 a 500 gramas. Características: pequenos, leves e extremamente ágeis, são conhecidos por sua habilidade de saltar entre galhos com facilidade. Habitat: florestas tropicais da América do Sul. Curiosidade: muitas espécies de saguis têm tufos de pelos nas orelhas, que os tornam ainda mais encantadores. 2. O imponente mandril. Tamanho: o maior macaco do mundo, com machos podendo atingir até 95 centímetros de comprimento, sem contar a cauda, e pesar entre 25 e 35 kg. Características: reconhecido por sua coloração marcante, rosto azul e vermelho vibrante e pelos dourados ao redor do corpo. Habitat: florestas tropicais da África Central. Curiosidade: a intensidade das cores no rosto de um mandril macho indica sua dominância no grupo. 3. Espécies de tamanhos intermediários. Entre o pequeno sagui e o grande mandril, existem diversas espécies com tamanhos e características únicas. Macaco prego, aproximadamente 30 a 45 centímetros de comprimento e peso de 2 a 4 kg. Conhecido por sua inteligência e habilidades de usar ferramentas. Bugio, tamanho médio, com comprimento de 40 a 70 centímetros e peso de 6 a 10 kg. Famoso pelo som alto de seu grito, usado para marcar território. Babuínos, variam entre 50 e 70 centímetros de comprimento, com peso entre 10 e 30 kg, dependendo da espécie. São terrestres e vivem em grandes grupos hierárquicos. 4. Por que tantas variações? A diversidade de tamanhos entre os macacos reflete sua adaptação aos diferentes habitats. Os pequenos saguis são perfeitos para a vida nas copas das árvores, onde seu tamanho facilita a movimentação rápida e a busca por alimentos. Os grandes mandris e babuínos são mais adaptados à vida no solo, com corpos robustos para se protegerem de predadores e competirem por recursos. Macacos de tamanho médio, como os macacos pregos, possuem um equilíbrio entre agilidade e força, sendo generalistas em seus hábitos. 5. O papel do tamanho na vida dos macacos. O tamanho de um macaco influencia suas dietas. Macacos menores, como saguis, comem principalmente insetos e pequenos frutos, enquanto macacos maiores podem consumir alimentos mais variados, incluindo folhas e até pequenos animais. Comportamento social: espécies maiores geralmente vivem em grupos hierárquicos maiores, enquanto espécies menores podem formar grupos familiares pequenos. Defesa contra predadores: os menores dependem de agilidade e camuflagem, enquanto os maiores contam com força e trabalho em equipe. Independentemente do tamanho, cada espécie tem seu papel único no ecossistema, contribuindo para o equilíbrio das florestas e savanas onde vivem. Dos saguis minúsculos ao majestoso mandril, os macacos nos mostram que a natureza é cheia de adaptações incríveis. Qual tamanho você acha mais fascinante? Pequeno e ágil ou grande e imponente? Deixe nos comentários. Traços físicos marcantes: cauda, pelagem e dentes adaptados.
Os macacos possuem características físicas que não apenas os tornam únicos, mas também perfeitamente adaptados aos seus habitats e modos de vida. Vamos explorar como a cauda, a pelagem e os dentes desempenham papéis cruciais na sobrevivência e comportamento desses incríveis animais. 1. A versatilidade da cauda. Cauda preensil. Muitos macacos do Novo Mundo, como os macacos pregos e bugios, possuem caudas preenseis, capazes de agarrar galhos e até alimentos. É como se tivessem uma quinta mão, ideal para a vida nas árvores. Cauda não preensil. Macacos do Velho Mundo, como babuínos e macacos rhesus, têm caudas que servem mais para equilíbrio durante a locomoção terrestre ou em árvores, mas não para segurar objetos. Curiosidade: algumas espécies, como os gibões, que não são tecnicamente macacos, mas sim primatas, não possuem cauda, compensando com braços extremamente longos para se balançar de árvore em árvore. 2. A variedade da pelagem. A pelagem dos macacos varia amplamente em cor, densidade e padrão, refletindo suas adaptações ao ambiente. Proteção climática. Em regiões frias, como as montanhas asiáticas, macacos da neve possuem uma pelagem densa que os mantém aquecidos. Em florestas tropicais, espécies como os saguis têm pelagens leves que ajudam a regular a temperatura corporal. Cores e padrões. O mandril exibe pelos dourados e vibrantes, enquanto babuínos têm pelagens acinzentadas que os ajudam a se camuflar em savanas. Espécies menores, como os macacos-leão, têm pelagem dourada ou avermelhada, o que lhes dá um visual único e majestoso. Função social. Alguns padrões de pelagem ajudam no reconhecimento entre membros do grupo, como faixas ou manchas específicas. 3. Dentes adaptados à dieta. Os dentes dos macacos são um reflexo direto de suas dietas variadas e das estratégias alimentares que desenvolveram ao longo da evolução. Dentes para frutas e folhas. Macacos que comem frutas, como os macacos pregos, possuem dentes incisivos largos para morder e triturar frutas. Folívoros, como os bugios, têm molares planos para mastigar folhas fibrosas e difíceis de digerir. Dentes para alimentos duros. Espécies como os babuínos e os mandris possuem caninos grandes e molares fortes para quebrar sementes e até ossos. Dentes para insetos. Macacos pequenos, como os saguis, têm dentes afiados que os ajudam a capturar insetos e, em algumas espécies, a perfurar cascas de árvores para se alimentar de seiva. Curiosidade: em espécies hierárquicas, como os babuínos, os caninos também são usados para intimidação e defesa, além da alimentação. 4. Como esses traços os ajudam no dia a dia. Cauda: dá equilíbrio ao pular entre galhos ou força extra para segurar enquanto se alimentam. Pelagem: protege contra predadores e ajuda a regular a temperatura corporal, permitindo que sobrevivam em diversos climas. Dentes: garantem que possam explorar diferentes fontes de alimento, desde frutas macias até cascas duras e alimentos fibrosos. Esses traços físicos marcantes mostram como os macacos estão perfeitamente adaptados aos seus ambientes. Cada detalhe, desde a cauda funcional até os dentes especializados, conta uma história de sobrevivência e evolução. Impressionante, não é? Qual dessas adaptações você achou mais curiosa? Conte nos comentários. 3. Comportamento e inteligência. Capacidade de uso de ferramentas, a inteligência do macaco prego. Os macacos pregos, também conhecidos como capuchinhos, estão entre as espécies mais inteligentes do reino animal, principalmente devido à sua impressionante capacidade de usar ferramentas. Essa habilidade não apenas demonstra sua engenhosidade, mas também destaca sua posição como uma das espécies mais adaptáveis entre os primatas. Vamos explorar como e por que eles utilizam ferramentas. 1. Exemplos de uso de ferramentas pelo macaco prego. Quebrando nozes e sementes. O macaco prego é famoso por usar pedras como martelos para quebrar nozes de casca dura. Eles escolhem cuidadosamente as pedras, optando pelas mais pesadas e resistentes. Após posicionar a noz sobre uma superfície plana, às vezes uma bigorna de pedra ou tronco, eles a golpeiam repetidamente até abri-la, obtendo alimentos escondidos. Utilizam gravetos e galhos como ferramentas para capturar insetos ou extrair comida de buracos e fendas. Podem modificar galhos, retirando folhas ou afiando as pontas, tornando-os mais eficientes. Cavando e caçando. Em áreas de solo arenoso, usam pedras ou galhos para cavar em busca de raízes ou pequenos invertebrados. Também são observados esmagando pequenos frutos ou espinhos com ferramentas para torná-los seguros para o consumo.
2. Como eles aprendem a usar ferramentas? Imitação social. Os jovens observam os adultos e imitam suas ações. Esse aprendizado por observação é uma característica avançada de inteligência. Tentativa e erro. Ao experimentar diferentes objetos e métodos, eles aprendem quais ferramentas funcionam melhor para cada situação. Tradições culturais. Em algumas populações de macacos pregos, o uso de ferramentas é passado de geração em geração, formando uma espécie de acultura entre grupos. 3. Por que o uso de ferramentas é importante? Acesso a alimentos. Permite que eles alcancem fontes de comida que outros animais não conseguem explorar, como nozes duras e raízes profundas. Adaptação ao ambiente. Em habitats com recursos limitados, o uso de ferramentas garante a sobrevivência. Demonstrativo de inteligência. O comportamento de manipular objetos para resolver problemas mostra habilidades cognitivas avançadas, comparáveis às dos grandes primatas, como chimpanzés. 4. Curiosidade sobre o uso de ferramentas por macacos pregos. Eles escolhem com cuidado. Antes de usar uma pedra, os macacos pregos avaliam seu peso e forma, mostrando um entendimento básico de física. Estudos científicos. Pesquisadores observaram que alguns grupos de macacos pregos utilizam ferramentas de maneiras únicas, adaptadas ao seu ambiente específico, indicando que essas práticas variam entre populações. Evidências antigas. Vestígios de ferramentas usadas por macacos pregos foram encontrados em sítios arqueológicos no Brasil, sugerindo que esse comportamento existe há pelo menos 700 anos. 5. O que isso nos ensina sobre a inteligência dos primatas? O uso de ferramentas pelos macacos pregos é um exemplo claro de como a inteligência não é exclusiva dos humanos. Esses primatas mostram que a capacidade de resolver problemas, planejar ações e até transmitir conhecimento são habilidades que compartilham conosco. Os macacos pregos nos ensinam que a inteligência pode ser vista nas ações mais simples, como abrir uma noz com uma pedra. Fascinante, não é? E você, já imaginava que esses primatas eram tão engenhosos? Comunicação entre macacos, sons, gestos e expressões faciais. Os macacos possuem formas complexas e fascinantes de comunicação, que incluem sons, gestos e expressões faciais. Esses métodos de interação são essenciais para a vida em grupo, ajudando na coordenação, proteção contra predadores e até na resolução de conflitos. Vamos mergulhar neste incrível universo de interação social entre os macacos. 1. Comunicação através de sons. Os macacos utilizam uma grande variedade de vocalizações para transmitir mensagens específicas. Chamadas de alerta. Quando detectam predadores, emitem sons específicos para avisar o grupo. Exemplo: os bugios produzem gritos poderosos que podem ser ouvidos a quilômetros de distância, alertando outros grupos para ficarem longe de seu território. Chamadas sociais. Sons suaves ou grunhidos são usados para manter contato entre membros do grupo, especialmente em florestas densas. Macacos pregos frequentemente emitem grunhidos para reforçar laços sociais durante interações pacíficas. Sons reprodutivos. Durante a época de acasalamento, os machos podem emitir sons específicos para atrair fêmeas ou afastar rivais. Curiosidade: algumas espécies possuem chamadas diferentes para predadores terrestres, como jaguares, e aéreos, como águias, demonstrando um vocabulário bem desenvolvido. 2. Comunicação através de gestos. Os gestos desempenham um papel fundamental na interação social dos macacos. Apontar e pedir. Macacos frequentemente estendem a mão para pedir comida ou para pedir ajuda de outro indivíduo. Abraços e toques. Gestos como abraçar ou segurar são comuns para confortar outros membros do grupo ou para reforçar laços sociais. Gestos de ameaça. Mostram os dentes ou estendem os braços em direção a um rival para intimidar. Os babuínos, por exemplo, fazem gestos ameaçadores ao abrir a boca e exibir seus caninos imponentes. 3. Comunicação através de expressões faciais. As expressões faciais são uma forma sofisticada de comunicação não verbal. Sorriso, ou abertura de boca. Em algumas espécies, como os chimpanzés, um sorriso largo pode ser um sinal de submissão e não de alegria, como nos humanos. Caretas de medo. Macacos podem abrir amplamente os olhos e recuar os lábios, mostrando medo ou submissão. Expressões de raiva.
Testa franzida e olhar fixo são sinais de irritação ou alerta, geralmente acompanhados de gestos agressivos. Fato interessante: algumas expressões faciais dos macacos são tão parecidas com as dos humanos que conseguimos entendê-las intuitivamente. 4. A importância da comunicação no grupo. A comunicação é essencial para manutenção da hierarquia. Sons e gestos são usados para estabelecer ou reforçar posições sociais no grupo. Cooperação. Chamadas e gestos ajudam a coordenar atividades, como a busca por alimentos ou a defesa contra predadores. Resolução de conflitos. Após brigas, gestos de reconciliação, como toques ou beijos, são comuns entre algumas espécies, como os macacos prego e chimpanzés. 5. Diferenças entre espécies. Cada espécie de macaco possui seu próprio vocabulário e métodos de comunicação. Macacos do Velho Mundo, geralmente têm maior foco em expressões faciais e gestos. Macacos do Novo Mundo, como vivem em florestas densas, dependem mais de sons para comunicação à distância. A comunicação dos macacos nos lembra que eles são muito mais do que simples imitadores, são seres sociais altamente inteligentes, capazes de criar formas sofisticadas de interação e cooperação. Impressionante como cada som, gesto ou expressão facial carrega um significado profundo no universo dos macacos, não é? Qual dessas formas de comunicação você achou mais interessante? Deixe nos comentários. Interações sociais, hierarquias, grupos familiares e trabalho em equipe. Os macacos são animais sociais por excelência. Sua sobrevivência e bem-estar dependem de interações complexas e organizadas em grupo. Vamos explorar como as hierarquias, os grupos familiares e o trabalho em equipe estruturam as sociedades desses primatas fascinantes. 1. Hierarquias, a ordem social do grupo. A maioria das espécies de macacos vive em grupos onde a hierarquia desempenha um papel fundamental. Liderança. Grupos geralmente são liderados por um macho ou fêmea dominante, que tem prioridade no acesso à comida, parceiros reprodutivos e decisões de grupo. Em espécies como os babuínos, os machos dominantes são responsáveis pela proteção contra predadores e rivais. Disputas de poder. A hierarquia pode mudar frequentemente, especialmente em grupos liderados por machos, onde disputas entre indivíduos são comuns. Essas disputas envolvem demonstrações de força, gritos e, às vezes, brigas físicas. Submissão. Indivíduos subordinados demonstram submissão através de gestos como inclinar-se, afastar o olhar ou oferecer limpeza ao dominante. Curiosidade: mesmo em hierarquias rígidas, laços de amizade entre subordinados podem ajudar na ascensão social e na proteção contra agressões. 2. Grupos familiares, laços que duram a vida toda. Os laços familiares são fortes entre os macacos e desempenham um papel central na estrutura social. Maternidade. O vínculo entre mãe e filhote é essencial para o desenvolvimento dos jovens, que dependem delas para proteção, alimento e aprendizado. Fêmeas de espécies como os bugios cuidam de seus filhotes por meses ou até anos, ensinando habilidades essenciais para a sobrevivência. Cooperação entre membros do grupo. Irmãos mais velhos frequentemente ajudam a cuidar dos mais novos, uma forma de aprendizado social. Filos de vida em comunidade. Algumas espécies, como os saguis, vivem em grupos familiares pequenos e altamente cooperativos, onde todos ajudam a criar os filhotes. Fato interessante: em muitos grupos, os laços familiares entre fêmeas são mais estáveis, enquanto os machos frequentemente migram para outros grupos ao atingir a maturidade. 3. Trabalho em equipe, a chave para a sobrevivência. Os macacos dependem do trabalho coletivo para enfrentar desafios, desde a busca por alimentos até a proteção contra predadores. Busca por alimento. Em espécies como os macacos pregos, grupos se dividem para explorar diferentes áreas em busca de comida, compartilhando os resultados ao final. Bugios frequentemente se alimentam juntos em árvores específicas, aproveitando o trabalho em equipe para vigiar possíveis ameaças. Defesa contra predadores. Alguns membros do grupo atuam como vigias, emitindo chamados de alerta quando detectam perigo. Em espécies como os babuínos, os machos dominantes frequentemente enfrentam predadores diretamente para proteger o grupo. Conflitos internos. Quando surgem disputas dentro do grupo, aliados podem intervir para acalmar a situação ou apoiar um lado, mostrando o valor dos laços sociais no trabalho em equipe. 4. Benefícios da vida em grupo. Viver em grupo oferece diversas vantagens.
Proteção: maior número de indivíduos diminui o risco de predadores atacarem. Aprendizado social: jovens aprendem observando os mais velhos, adquirindo habilidades como o uso de ferramentas ou técnicas de alimentação. Resolução de conflitos: disputas dentro do grupo são frequentemente resolvidas com gestos de reconciliação, como limpeza ou abraços. Eficiência energética: a divisão de tarefas, como a vigilância e a busca por alimentos, permite que o grupo economize energia. 5. Variedades de estruturas sociais entre espécies. Cada espécie de macaco tem uma dinâmica social própria. Grupos grandes e hierárquicos. Babuínos e mandris vivem em grandes grupos organizados, com hierarquias bem definidas. Grupos familiares pequenos. Saguis e macacos-leão geralmente vivem em unidades menores, onde a cooperação é intensa. Dinâmica de fusão-fissão. Em espécies como os chimpanzés, grupos maiores se dividem em subgrupos menores durante o dia, mas se reúnem para socializar ou se proteger à noite. Os macacos nos mostram que a vida social é complexa, cheia de desafios, mas também repleta de cooperação e aprendizado. Eles nos lembram que a força de um grupo está na união, seja na hierarquia, nos laços familiares ou no trabalho em equipe. Qual dessas interações sociais você achou mais interessante? Deixe sua opinião nos comentários. 4. Alimentação. Dieta variada: frutas, folhas, sementes, insetos e pequenos animais. Os macacos são conhecidos por sua dieta diversa, que varia amplamente entre espécies e habitats. Essa flexibilidade alimentar é uma das razões pelas quais eles conseguem se adaptar a diferentes ambientes, desde florestas tropicais até savanas áridas. Vamos explorar os principais itens da dieta dos macacos e como eles os obtêm. 1. Frutas, o principal componente da dieta. Preferência por frutas. A maioria dos macacos, especialmente os do Novo Mundo, como os macacos pregos, é frugívora, ou seja, prefere frutas. Frutas são ricas em açúcares e fornecem energia rápida, sendo especialmente importantes para espécies que gastam muita energia se movimentando pelas árvores. Busca estratégica. Os macacos sabem identificar árvores frutíferas e frequentemente se deslocam grandes distâncias para alcançar os melhores alimentos. Curiosidade. Eles desempenham um papel vital no ecossistema ao dispersar sementes das frutas que consomem, ajudando na regeneração das florestas. 2. Folhas, a base alimentar de alguns macacos. Adaptados para comer folhas. Macacos como os bugios possuem sistemas digestivos especializados para processar folhas ricas em fibras e difíceis de digerir. Rico em nutrientes, mas de difícil digestão. As folhas fornecem nutrientes essenciais, mas são menos energéticas do que frutas. Por isso, macacos que dependem delas tendem a gastar menos energia, movendo-se mais devagar e descansando por longos períodos. Exemplo: o bugio, conhecido por seus gritos altos, é um dos maiores consumidores de folhas entre os primatas. 3. Sementes e nozes, alimentos ricos em energia. Fontes de alta energia. Sementes e nozes são consumidas por várias espécies devido ao alto valor energético. Uso de ferramentas. Espécies como os macacos pregos utilizam pedras para quebrar nozes duras, demonstrando inteligência e habilidades motoras avançadas. Importância na dieta. Em épocas em que frutas estão escassas, sementes e nozes se tornam fontes importantes de energia. 4. Insetos, pequenos, mas nutritivos. Rico em proteínas. Insetos, como formigas e cupins, são uma excelente fonte de proteínas para macacos menores, como os saguis e macacos esquilo. Técnicas de caça. Alguns macacos usam gravetos para retirar insetos de buracos, mostrando uma impressionante habilidade de improvisação. Parte da dieta onívora. Mesmo espécies predominantemente frugívoras consomem insetos ocasionalmente, especialmente em períodos de escassez. 5. Pequenos animais, um componente surpreendente da dieta. Macacos carnívoros. Algumas espécies, como os babuínos, ocasionalmente caçam pequenos animais, incluindo lagartos, aves e até filhotes de mamíferos. Por que eles fazem isso? A carne fornece proteínas e gorduras essenciais, especialmente em habitats onde outras fontes de alimentos são limitadas. Habilidade de caça. Em grupo, eles podem cercar e capturar presas com surpreendente eficiência. 6. Adaptações à dieta. Dentes e mandíbulas.
Espécies que comem nozes têm mandíbulas fortes e dentes resistentes para quebrar cascas duras. Macacos que comem folhas possuem molares largos e planos para triturar fibras. Sistema digestivo. Macacos folívoros, como os bugios, têm sistemas digestivos adaptados para fermentar e processar celulose. 7. Flexibilidade alimentar, a chave para a sobrevivência. A capacidade de variar a dieta permite que os macacos se adaptem a diferentes condições ambientais. Períodos de escassez. Em épocas de seca ou falta de frutas, eles podem recorrer a sementes, insetos ou até pequenos animais. Dieta regional. Cada espécie adapta sua dieta ao que está disponível em seu habitat. Por exemplo, em áreas de savana, babuínos consomem raízes e pequenos animais, enquanto em florestas tropicais, macacos pregos se concentram em frutas e nozes. Os macacos são verdadeiros mestres da adaptação alimentar. Sua dieta variada não apenas sustenta suas necessidades energéticas, mas também os torna fundamentais para a saúde dos ecossistemas que habitam. Incrível como a dieta dos macacos é tão diversificada e adaptada ao ambiente, não é? Qual desses alimentos você achou mais interessante na dieta deles? Compartilhe sua opinião nos comentários. Importância ecológica: o papel dos macacos como dispersores de sementes nas florestas. Os macacos desempenham um papel crucial na saúde dos ecossistemas, especialmente nas florestas tropicais, onde são fundamentais para a regeneração da vegetação. Seu comportamento de dispersão de sementes contribui diretamente para a biodiversidade e o equilíbrio dos habitats que ocupam. Vamos entender como esse processo ocorre e sua importância para o meio ambiente. 1. O papel dos macacos na dispersão de sementes. Comportamento de alimentação e desperdício. Ao consumir frutas, nozes e sementes, os macacos ingerem as sementes, que muitas vezes não são totalmente digeridas. Quando as sementes são excretadas em diferentes áreas, elas acabam sendo dispersadas ao longo de grandes distâncias. Isso permite que novas plantas cresçam em locais mais afastados, promovendo a diversificação da vegetação. Exemplo prático. Macacos como os macacos pregos e macacos pavão frequentemente consomem frutos de árvores como pequi e açaí. Quando as sementes dessas frutas são excretadas, elas têm a chance de germinar em novos locais, aumentando a cobertura vegetal. 2. Dispersão de sementes, uma estratégia de sobrevivência para as plantas. Aproveitamento de territórios distantes. As plantas dependem de dispersores para garantir que suas sementes cheguem a novas áreas, longe de plantas parentais, o que ajuda a evitar a competição direta por luz, água e nutrientes. Macacos, ao se deslocarem entre árvores e áreas distantes, aumentam a chance das sementes atingirem regiões propícias para a germinação. Benefícios para as plantas. Além de dispersarem as sementes, os macacos ajudam as plantas a se espalharem por diferentes altitudes e microambientes, contribuindo para a diversidade genética e a adaptação das espécies de plantas ao longo do tempo. 3. A importância da dispersão de sementes para a biodiversidade. Manutenção da diversidade de espécies. A dispersão de sementes não se limita a uma única espécie de planta. Ao consumir uma ampla variedade de frutas, os macacos ajudam a espalhar as sementes de várias plantas diferentes. Isso é crucial para manter a diversidade das florestas tropicais e garantir que uma variedade de espécies vegetais continue a crescer e se reproduzir. Relação simbiótica. Esse comportamento de dispersão de sementes é um exemplo claro de simbiose. Enquanto os macacos se beneficiam dos alimentos que consomem, as plantas garantem a continuidade de suas espécies em novos locais. 4. Macacos como agentes de regeneração florestal. Recuperação de áreas degradadas. Quando os macacos dispersam sementes, eles ajudam na regeneração de áreas que foram destruídas por desmatamento, queimadas ou outras atividades humanas. Esse processo é fundamental para a recuperação natural das florestas, pois as sementes que são espalhadas por esses animais podem começar a crescer em terrenos mais pobres ou degradados, favorecendo a regeneração da vegetação. Exemplo de regeneração. Em algumas regiões da Amazônia, estudos demonstram que a presença de macacos, como os macacos pregos, é essencial para a recuperação das florestas após a exploração madeireira, uma vez que suas atividades ajudam a reintegrar plantas nativas ao ecossistema. 5. O impacto da perda de macacos nas florestas. Efeito da diminuição das populações de macacos. O desaparecimento ou a redução de populações de macacos, seja por caça, desmatamento ou outras ameaças, pode ter um impacto direto nas florestas.
Sem os macacos para dispersar as sementes, muitas plantas podem não conseguir se regenerar, resultando em uma diminuição da biodiversidade e na degradação do habitat. Consequências ecológicas. A falta de dispersores pode levar ao desequilíbrio ecológico, com algumas espécies de plantas dominando o ambiente, enquanto outras ficam extintas. Isso afeta toda a cadeia alimentar e pode prejudicar outros animais que dependem dessas plantas para alimentação. 6. A importância para os humanos e o meio ambiente. Conservação da floresta tropical. A regeneração promovida pelos macacos é crucial para a saúde das florestas tropicais, que são os maiores reguladores do clima global, absorvendo grandes quantidades de dióxido de carbono e produzindo oxigênio. Sustentabilidade e agricultura. Algumas das plantas dispersadas pelos macacos, como frutas, podem ser importantes para a agricultura humana, já que elas contribuem para a alimentação de comunidades ao redor dessas florestas. Turismo ecológico. Florestas ricas em biodiversidade, que incluem uma variedade de plantas e animais, atraem turistas e pesquisadores, gerando uma fonte sustentável de renda para muitas regiões. 7. Proteção dos macacos e das florestas. Importância da conservação. Proteger os macacos significa proteger a saúde dos ecossistemas florestais. Conservando suas populações e habitats, garantimos a continuidade de um ciclo vital para a manutenção da biodiversidade e dos serviços ambientais que as florestas fornecem. Medidas de conservação. Criar áreas protegidas, combater o desmatamento ilegal e promover a conscientização sobre a importância dos macacos para o ecossistema são algumas das maneiras de garantir que esses animais continuem a desempenhar seu papel vital na natureza. Os macacos, com sua incrível capacidade de dispersar sementes, são verdadeiros engenheiros ecológicos. Sua interação com o ambiente não apenas assegura a sobrevivência de suas espécies, mas também favorece a regeneração e o equilíbrio das florestas, promovendo uma biodiversidade vibrante que beneficia todos os seres vivos. Incrível como esses animais desempenham um papel tão crucial na saúde das florestas. O que você acha do impacto dos macacos no ecossistema? Deixe sua opinião nos comentários. 5. Habitat e espécies conhecidas. Onde vivem os macacos? Florestas tropicais, savanas e até áreas urbanas. Os macacos são extremamente adaptáveis e podem ser encontrados em uma variedade de ambientes ao redor do mundo, desde as densas florestas tropicais até as abertas savanas e até mesmo em áreas urbanas. Essa versatilidade permite que eles se espalhem por diferentes continentes e vivam em locais com condições muito diversas. Vamos explorar os principais habitats onde os macacos podem ser encontrados e como eles se adaptam a esses ambientes. 1. Florestas tropicais, o refúgio verde. Habitat ideal para diversas espécies. As florestas tropicais são o habitat preferido de muitas espécies de macacos, especialmente no Novo Mundo, Américas, e no Velho Mundo, África e Ásia. Espécies como os macacos pregos, macacos-aranha e os macacos-boi habitam as florestas densas da América Central e do Sul, enquanto os babuínos, gorilas e chimpanzés vivem nas florestas tropicais da África. Características do habitat. As florestas tropicais oferecem uma grande variedade de alimentos, como frutas, sementes e folhas, essenciais para a dieta dos macacos. A abundância de árvores e plantas proporciona os recursos necessários para a alimentação, a construção de ninhos e a mobilidade através do dossel, as copas das árvores. A vida nas árvores. Muitas espécies de macacos são arborícolas, o que significa que passam a maior parte do tempo nas árvores. Eles possuem adaptações físicas, como caudas preenseis, que lhes permitem se mover com agilidade entre os galhos em busca de comida e para se proteger de predadores. 2. Savanas, a terra do sol e das planícies abertas. Adaptabilidade à vida aberta. As savanas, com suas grandes áreas de vegetação rasteira e árvores esparsas, são o lar de algumas espécies de macacos, como os babuínos e macacos vervet. Essas áreas oferecem uma combinação de vegetação e acesso à água, embora o clima seja mais árido e quente do que nas florestas tropicais. Comportamento em ambientes abertos. Ao contrário dos macacos arborícolas, as espécies de savanas, como os babuínos, passam boa parte do tempo no solo, em busca de frutas, sementes, raízes e pequenos animais. Para escapar de predadores, como leões e hienas, eles formam grupos sociais bem organizados e possuem vigilantes, que emitem alarmes sonoros quando um predador é avistado. Adaptações ao clima árido.
Macacos de savana são mais resistentes ao calor intenso e à falta de água, já que suas atividades diárias se ajustam ao ciclo de temperaturas elevadas durante o dia e resfriamento à noite. 3. Áreas urbanas. Macacos adaptados à vida humana. Macacos nas cidades. Algumas espécies de macacos, como os macacos de cauda riscada e macacos prego, têm se adaptado a viver em áreas urbanas e periurbanas, aproveitando os recursos oferecidos pela presença humana. Em cidades como Nova Delhi, Delhi e Rio de Janeiro, grupos de macacos habitam parques, praças e até bairros residenciais. Fontes de alimentação. Em ambientes urbanos, os macacos buscam comida em lixeiras, mercados e até interagem diretamente com os seres humanos para obter alimentos. Embora isso possa ser vantajoso para os macacos em termos de acessibilidade a alimentos, também traz riscos, como o aumento do contato com doenças humanas e conflitos com os moradores. Desafios de adaptabilidade. Embora os macacos urbanos se adaptem rapidamente ao ambiente, eles enfrentam desafios como a escassez de recursos naturais, a poluição e o estresse causado pela interação com seres humanos. Alguns indivíduos podem perder suas habilidades de sobrevivência natural ao dependerem excessivamente da alimentação humana e do ambiente artificial. 4. Montanhas e regiões temperadas. Adaptabilidade ao frio. Macacos em climas temperados. Embora a maioria dos macacos prefira climas quentes, algumas espécies, como o macaco japonês ou macaco da neve, habitam regiões mais temperadas e até frias, como as montanhas do Japão. Esses macacos se adaptaram ao frio intenso, com camadas de pelo espesso que os protegem das baixas temperaturas. Comportamento de sobrevivência no frio. Os macacos japoneses vivem em áreas com neve termalmente ativas, sendo conhecidos por frequentar fontes termais naturais para se aquecer. Eles são conhecidos por usar essas fontes de água quente, especialmente durante os meses de inverno, o que os ajuda a sobreviver nas baixas temperaturas. 5. Adaptações dos macacos ao ambiente. Mobilidade e locomoção. As adaptações morfológicas variam de acordo com o ambiente. Em florestas tropicais, os macacos são geralmente arborícolas, com caudas preenseis que lhes permitem agarrar e balançar entre os galhos. Já os macacos de savanas têm patas mais fortes e costumam andar ou correr em terra firme. Alimentação. Em florestas, a dieta é predominantemente frutífera, enquanto nas savanas os macacos podem se alimentar de sementes, raízes e pequenos animais, com algumas espécies utilizando ferramentas para obter alimento, como as pedras para quebrar nozes. 6. A influência do desmatamento e perda de habitat. Ameaças ao habitat natural. O desmatamento e a destruição dos habitats naturais dos macacos têm um impacto direto sobre suas populações. A perda das florestas tropicais e a urbanização crescente forçam os macacos a se adaptarem ou migrarem para áreas mais isoladas, às vezes entrando em conflito com os seres humanos. Conservação e proteção dos habitats. Proteger os habitats naturais e criar corredores ecológicos são ações essenciais para garantir que os macacos possam continuar a viver em seus ambientes naturais, longe da interferência humana destrutiva. A adaptação dos macacos ao mundo. Os macacos são, sem dúvida, alguns dos animais mais adaptáveis do planeta. Sua habilidade de viver em uma variedade de ambientes, desde florestas tropicais densas até áreas urbanas movimentadas, mostra como a natureza pode ser resiliente diante das mudanças. No entanto, é fundamental que continuemos a proteger os habitats naturais desses animais, para garantir que as próximas gerações de macacos possam viver de forma saudável e sustentável. Já conhecia a capacidade dos macacos de se adaptarem a diferentes ambientes? Qual habitat você acha mais interessante para esses animais? Deixe sua opinião nos comentários. Destaque de espécies: macaco prego, bugio e sagui. Os macacos são uma família incrível, com uma diversidade impressionante de espécies, cada uma com suas características únicas que as tornam fascinantes. Vamos destacar 3 espécies distintas: o macaco prego, o bugio e o sagui. Cada um deles possui habilidades e comportamentos marcantes, que mostram a complexidade e a adaptabilidade desses animais. 1. Macaco prego, inteligência e uso de ferramentas. Comportamento notável. O macaco prego, cebus, é amplamente reconhecido pela sua inteligência excepcional, comparável à de alguns grandes primatas. Ele é um dos poucos animais que utilizam ferramentas para obter alimentos, o que demonstra sua habilidade cognitiva avançada. Uso de ferramentas.
Esses macacos podem usar pedras ou paus para quebrar nozes e outros alimentos duros, demonstrando habilidades de resolução de problemas. O macaco prego de cabeça preta, por exemplo, é famoso por usar ferramentas de forma sofisticada, algo que, por muito tempo, foi considerado uma característica exclusiva dos seres humanos. Eles também são capazes de modificar as ferramentas, ajustando-as para diferentes tipos de alimento, o que evidencia sua adaptabilidade e capacidade de inovação. Importância ecológica e social. O uso de ferramentas não é apenas uma habilidade cognitiva, mas também uma estratégia de sobrevivência. Ao usar pedras para abrir frutos duros, por exemplo, eles aumentam suas chances de acessar alimentos que outros animais não conseguem. Em grupos, os macacos pregos frequentemente demonstram trabalho em equipe para alcançar objetivos comuns, o que os torna sociáveis e colaborativos. 2. Bugio, reconhecido por seu grito poderoso. O rei das vozes nas florestas. O bugio, alouata, também conhecido como macaco barbudo, é facilmente reconhecido pelo seu grito poderoso. Esse som pode ser ouvido a quilômetros de distância e é uma das vocalizações mais fortes do reino animal, sendo capaz de atravessar grandes distâncias através da densa vegetação das florestas tropicais. Função do grito. O grito do bugio tem várias funções, incluindo a defesa territorial. Ele é usado para marcar a área onde o grupo vive, alertando outros grupos de macacos para se manterem afastados. Além disso, o grito é utilizado para coordenar os movimentos do grupo, especialmente durante os períodos de deslocamento ou para se reunirem. Adaptação ao habitat. Os bugios são macacos folívoros, que se alimentam principalmente de folhas, e sua adaptação ao consumo de folhas está ligada ao seu sistema digestivo especializado. Eles possuem intestinos longos que ajudam a processar a celulose das folhas, um alimento de difícil digestão. Sua forte vocalização também ajuda na comunicação dentro do dossel das árvores, onde a vegetação densa pode dificultar a interação visual entre os membros do grupo. 3. Sagui, tamanho pequeno e sociabilidade. Tamanho miniatura, personalidade grande. Os saguis, calitrix, conhecidos por seu tamanho pequeno e sua aparência adorável, são um dos macacos mais sociáveis e ativos. Com apenas 25 a 30 centímetros de comprimento, eles são considerados primatas de pequeno porte, mas sua energia e comportamento dinâmico os tornam extremamente interessantes de se observar. Sociabilidade e estrutura social. Os saguis vivem em grupos familiares coesos, compostos por vários indivíduos que colaboram para procurar comida e cuidar uns dos outros. A estrutura social é hierárquica, mas a colaboração entre os membros do grupo é essencial para a sobrevivência, especialmente na busca por alimentos. A comunicação é intensa e inclui vocalizações, toques e até comportamentos de higiene social, que ajudam a reforçar os laços sociais entre os membros do grupo. Dieta e hábitos alimentares. Apesar de seu pequeno tamanho, os saguis têm uma dieta variada e consomem frutas, insetos e seiva de árvores, algo que eles extraem com seus dentes afiados e habilidades motoras. Eles são conhecidos por sua habilidade de escalar árvores com facilidade, movimentando-se rapidamente para pegar alimentos que estão fora do alcance de muitos outros animais. Adaptação ao meio ambiente. Como são animais muito pequenos e vulneráveis, os saguis dependem de sua agilidade e sociabilidade para sobreviver. Eles vivem em regiões de florestas tropicais e subtropicais da América do Sul, onde a densa vegetação oferece proteção contra predadores maiores. Características únicas e fascinantes. Essas 3 espécies de macacos, o macaco prego, o bugio e o sagui, exemplificam a incrível diversidade de comportamentos, adaptações e habilidades que os macacos possuem. Cada uma dessas espécies tem características únicas que não só a tornam fascinante, mas também essencial para o equilíbrio ecológico de seus respectivos habitats. Macaco prego, a inteligência e o uso de ferramentas destacam esse primata como um exemplo notável de cognição no reino animal. Bugio, o poderoso grito e a adaptação ao consumo de folhas são traços que tornam o bugio um dos primatas mais impressionantes em termos de comunicação e ecologia. Sagui, seu tamanho pequeno e sociabilidade mostram como até os primatas menores podem ter uma vida social rica e complexa, com comportamentos cooperativos para alcançar seus objetivos. Qual dessas espécies você acha mais interessante? O que mais te fascina sobre as habilidades dos macacos? Deixe sua opinião nos comentários. 6. Origem e evolução do macaco, da pré-história aos dias atuais. Os macacos são parte de um grupo mais amplo de primatas que inclui os seres humanos, os gorilas, chimpanzés, orangotangos e muitos outros.
Para entender a origem e evolução dos macacos, precisamos voltar no tempo e explorar os eventos que levaram ao surgimento desses animais fascinantes. A história da evolução dos macacos é cheia de descobertas incríveis que nos ajudam a entender não apenas como esses animais surgiram, mas também como eles se adaptaram aos diferentes ambientes ao longo de milhões de anos. 1. Os primatas, o início de tudo. O surgimento dos primatas. Os primatas, grupo ao qual pertencem os macacos, surgiram há cerca de 65 milhões de anos, logo após a extinção dos dinossauros. Isso aconteceu durante o período Paleoceno, quando mamíferos começaram a se diversificar em várias formas e tamanhos, ocupando nichos ecológicos deixados pelos dinossauros extintos. Características comuns: os primeiros primatas tinham características adaptativas como dedos opostos, que permitiam melhor pegada e manipulação de objetos, além de visão binocular, o que ajudava na avaliação de profundidade e na busca por alimentos. Primeiros antecessores dos macacos. Os primeiros primatas eram pequenos, arborícolas, viviam nas árvores, e com dietas baseadas em frutas e insetos. Ao longo do tempo, algumas dessas espécies evoluíram para dar origem aos macacos modernos. A divisão entre os primatas levou ao surgimento de dois grupos principais, os lêmures e os antropoideia, também chamados de primatas antropóides, que incluem os macacos, os grandes símios e os seres humanos. 2. A divisão dos macacos, Velho Mundo e Novo Mundo. A separação geográfica. Durante a Era Oligocena, cerca de 30 milhões de anos atrás, os primatas começaram a se dividir em dois grandes grupos. Macacos do Velho Mundo, Catarrini. Esses macacos, como os babuínos, chimpanzés e gorilas, surgiram na África e Ásia. Eles se caracterizam por narizes com narinas voltadas para baixo e possuíam caudas não preenseis, ou seja, não adaptadas para agarrar. Macacos do Novo Mundo, Platyrini. Os macacos do Novo Mundo, como os macacos prego e os macacos-aranha, se originaram nas Américas. Sua principal característica é o nariz mais largo e com narinas voltadas para os lados, além de caudas preenseis, ou seja, caudas capazes de se agarrar a objetos, o que é uma adaptação para a vida nas árvores. Adaptação às diferentes regiões. O isolamento geográfico, causado por barreiras naturais como oceanos e montanhas, fez com que as populações de macacos se adaptassem de maneira diferente em cada continente. Os macacos do Velho Mundo, por exemplo, desenvolveram uma estrutura corporal maior e uma dieta mais variada, enquanto os macacos do Novo Mundo desenvolveram habilidades mais especializadas para a vida nas árvores, como caudas preenseis. 3. A evolução dos símios e a proximidade com os humanos. Símios, a próxima etapa evolutiva. A partir dos primeiros macacos, evoluíram os símios, que incluem os grandes macacos como gorilas, chimpanzés e orangotangos. Essa linha evolutiva é importante porque os símios e os seres humanos compartilham um ancestral comum que viveu há cerca de 7 milhões de anos. Características dos símios: os símios, ao contrário dos macacos, não possuem cauda e têm cérebros maiores em relação ao tamanho do corpo, o que lhes proporciona capacidades cognitivas mais avançadas. Além disso, muitos símios são conhecidos por sua capacidade de usar ferramentas e por suas complexas estruturas sociais. A evolução dos macacos em relação aos humanos. Os seres humanos e os macacos compartilham um ancestral comum, e isso é evidenciado pela semelhança genética entre nós e os macacos, como os chimpanzés, que têm cerca de 98% do nosso DNA em comum. Essa proximidade evolutiva explica muitos comportamentos e características que encontramos tanto em humanos quanto em outros primatas, como o uso de ferramentas, comunicação através de gestos e expressões, e a estrutura social complexa. 4. A diversificação das espécies de macacos. A especiação e diversificação. Com o passar dos milhões de anos, os macacos se diversificaram em uma infinidade de espécies, cada uma adaptada a diferentes ambientes e nichos ecológicos. As florestas tropicais da América do Sul deram origem a macacos como os macacos prego e os macacos-aranha. As savanas africanas, por sua vez, proporcionaram o surgimento de espécies como os babuínos. As montanhas e florestas da Ásia deram origem aos gibões e orangotangos. Adaptação ao ambiente. A evolução dos macacos é marcada por uma grande diversidade de adaptações. A cauda preensil dos macacos do Novo Mundo é um exemplo de adaptação à vida nas árvores. Por outro lado, a forte musculatura e a capacidade de andar ereto em macacos como o babuíno e o chimpanzé são adaptações para a vida no solo. 5. A evolução recentemente observada. Mudanças no ambiente e adaptação contínua.
A evolução dos macacos continua sendo um processo em curso, já que esses animais estão constantemente se adaptando aos desafios impostos pelo ambiente, incluindo mudanças climáticas, destruição de habitat e interação com seres humanos. Macacos em áreas urbanas. Uma das mudanças mais recentes é a adaptação de algumas espécies de macacos ao ambiente urbano. Eles estão cada vez mais presentes em cidades, onde buscam fontes de alimentos e interagem com humanos, adaptando comportamentos como o uso de ferramentas e de recursos disponíveis em áreas urbanas. O longo caminho da evolução dos macacos. A origem e evolução dos macacos é um campo fascinante que nos mostra como esses animais, com suas habilidades e adaptações únicas, se espalharam pelo mundo e se tornaram uma parte essencial dos ecossistemas. Desde os primeiros primatas que surgiram após a extinção dos dinossauros até os macacos modernos, a história evolutiva desses animais é um testemunho da adaptação e da sobrevivência. Além disso, ao estudar a evolução dos macacos, podemos entender melhor nossa própria origem e a relação próxima que compartilhamos com esses animais extraordinários. Qual aspecto da evolução dos macacos mais te fascina? Como você acha que eles continuarão a se adaptar ao nosso mundo em constante mudança? Compartilhe sua opinião nos comentários. 7. Grupo taxonômico do macaco, entendendo sua classificação científica. A taxonomia é a ciência que organiza e classifica os seres vivos em grupos hierárquicos com base em características comuns e evolução. O grupo dos macacos é parte de uma classificação maior, os primatas, que inclui todos os seres humanos, chimpanzés, gorilas, orangotangos, lêmures e outros. Entender a taxonomia dos macacos nos ajuda a visualizar suas relações evolutivas e as semelhanças que compartilham com outros primatas e até com os seres humanos. Vamos explorar como os macacos se encaixam dentro do reino animal, considerando suas principais características taxonômicas. 1. O reino animal e a ordem dos primatas. Reino, Animalia. Como todos os animais, os macacos pertencem ao reino Animalia. Eles são organismos multicelulares, heterotróficos, se alimentam de outros seres vivos, e possuem um sistema nervoso altamente desenvolvido, o que permite maior inteligência e interação com o ambiente. Filo, Chordata. Dentro do reino Animalia, os macacos estão no filo Chordata, o grupo que inclui todos os animais com uma coluna vertebral ou notocorda, estrutura precursora da coluna vertebral. Como vertebrados, eles têm um esqueleto interno, um sistema nervoso central e um sistema circulatório fechado. Classe, Mammalia, mamíferos. Os macacos pertencem à classe Mammalia, o que significa que são mamíferos. Isso implica que eles têm pelos, glândulas mamárias que produzem leite para alimentar seus filhotes e, em geral, têm uma temperatura corporal constante, homeotermia. 2. Ordem dos primatas. Ordem, Primates. A ordem dos primatas engloba todos os animais mais estreitamente relacionados aos macacos, incluindo humanos, chimpanzés, gorilas, orangotangos, além de outros primatas como lêmures, tamarins, macacos prego e saguis. A ordem é dividida em duas subordens principais, Strepsirrhini, primatas menores, como lêmures, e Aplorini, primatas mais desenvolvidos, incluindo os macacos. 3. Subordem dos Aplorini, macacos e símios. Subordem, Aplorini. Os Aplorini incluem os primatas que têm um cérebro maior e uma visão mais desenvolvida, com olhos voltados para a frente e visão binocular, característica importante para a vida arbórea. Dentro dessa subordem, encontramos tanto os macacos quanto os grandes símios, como chimpanzés, gorilas e orangotangos. A subordem Aplorini é dividida em dois grupos. Tarsiformes, pequenos primatas como os tarsiers, que são conhecidos por sua habilidade de se locomover rapidamente entre os galhos das árvores. Antropoideia, ou antropoides, é aqui que entram os macacos, os grandes símios e os seres humanos. 4. Infraordem, macacos do Novo Mundo e do Velho Mundo. Dentro da subordem dos Aplorini, a infraordem dos Antropoideia se divide em dois grupos principais, que representam os macacos do Velho Mundo e os macacos do Novo Mundo. Esses grupos se separaram há milhões de anos, o que levou a diferentes características anatômicas e comportamentais. Infraordem, Platyrrhini, macacos do Novo Mundo. Os macacos do Novo Mundo são encontrados principalmente nas Américas, América do Sul e Central. Eles têm algumas características distintivas, como o nariz largo com narinas voltadas para os lados, e a presença de uma cauda preensis, capaz de se agarrar. Exemplos dessa infraordem incluem os macacos prego, macacos aranha, como o sagui e os macacos de cheiro. Infraordem,
Catarrini, macacos do Velho Mundo. Os macacos do Velho Mundo habitam principalmente a África e a Ásia e são mais próximos dos grandes símios, chimpanzés, gorilas e dos seres humanos. Eles têm nariz mais estreito, com narinas voltadas para baixo. A maioria das espécies dessa infraordem não possui cauda ou, quando a possuem, ela não é preense. Exemplos incluem os babuínos, macacos rhesus, orangotangos, gibões e gorilas. 5. Família e gênero, macacos em categorias menores. Dentro das infraordens Platyrrhini e Catarrhini, os macacos são subdivididos em várias famílias e gêneros com base em suas características físicas, comportamentais e genéticas. Família Cercopithecidae, macacos do Velho Mundo. Esta é a maior família dentro dos macacos do Velho Mundo e inclui diversas espécies, como babuínos, macacos rhesus e mangabes. Eles são geralmente maiores, com uma estrutura social mais complexa, vivendo em grupos hierárquicos. Família Atelidae, macacos-aranha e macacos-prego. Dentro da infraordem Platyrrhini, esta família inclui os macacos-aranha e os macacos-prego, que são conhecidos por sua alta inteligência, agilidade e, em muitos casos, pela utilização de ferramentas. Família Calitrichidae, saguis e sagnus. Pequenos macacos arborícolas como os saguis e sagnus pertencem a essa família, que é caracterizada por macacos de pequeno porte, com caudas longas e densas pelagens. Esses macacos têm uma forte estrutura social e frequentemente vivem em grupos familiares coesos. 6. A classificação dos macacos em relação aos humanos. Superfamília Hominoidea. Apesar de os macacos estarem dentro de um grupo taxonômico distinto, nossa classificação científica os aproxima dos grandes símios, como os chimpanzés e gorilas, que são parte da superfamília Hominoidea. Hominídeos, família dos humanos. O gênero Homo, que inclui os seres humanos, faz parte dessa família, estabelecendo nossa relação evolutiva com os macacos, especialmente com os chimpanzés, que compartilham 98% do nosso DNA. A taxonomia dos macacos e nossa relação com eles. A classificação taxonômica dos macacos nos ajuda a entender melhor as relações evolutivas entre eles e outros primatas, incluindo os seres humanos. Ao analisar os grupos taxonômicos, podemos perceber como diferentes espécies se adaptaram ao longo do tempo para ocupar uma ampla variedade de habitats, desde as florestas tropicais da América do Sul até as savanas africanas. Além disso, a classificação científica também evidencia o quanto os macacos são fundamentais para o estudo da evolução e da biologia comparada, mostrando a conexão que temos com esses incríveis animais. Qual grupo de macacos você acha mais fascinante, e por quê? Deixe seu comentário abaixo. 8. Ameaças e conservação. Perda de habitat devido ao desmatamento, uma ameaça crescente para os macacos. A perda de habitat é uma das maiores ameaças que os macacos enfrentam atualmente, e a principal causa dessa perda é o desmatamento, especialmente em regiões tropicais e subtropicais. Como animais amplamente dependentes de florestas densas e ecossistemas naturais para sobreviver, a destruição de seus habitats tem um impacto devastador na sua população e na biodiversidade global. Neste tópico, vamos explorar como o desmatamento afeta diretamente os macacos e quais as consequências a longo prazo dessa destruição ambiental. 1. O impacto do desmatamento nos habitats naturais dos macacos. Os macacos são, em sua grande maioria, arborícolas ou dependem de habitats florestais para alimentação, abrigo e reprodução. As florestas tropicais, como as da Amazônia, na América do Sul, e as florestas tropicais da África e Ásia, são essenciais para a sobrevivência de várias espécies de macacos. No entanto, o desmatamento em larga escala está destruindo essas áreas vitais a uma taxa alarmante. Destruição das florestas tropicais. As florestas tropicais são os habitats mais ricos em biodiversidade, e muitos macacos, como o macaco-aranha, sagu e macacos-prego, dependem desses ecossistemas para encontrar alimentos, frutas, sementes, folhas, e para construir seus ninhos nas copas das árvores. A remoção das árvores prejudica sua capacidade de se alimentar e de se abrigar de predadores ou do clima adverso. Fragmentação do habitat. O desmatamento não apenas remove grandes áreas de floresta, mas também fragmenta o habitat, dividindo grandes áreas contínuas em pequenas parcelas isoladas. Essa fragmentação dificulta a migração de grupos de macacos entre diferentes regiões e impede o fluxo genético, o que pode levar ao enfraquecimento da população e ao aumento do risco de extinção local. 2. Causas do desmatamento e suas consequências para os macacos.
O desmatamento tem várias causas que variam conforme a região, mas as principais são a expansão agrícola, a extração de madeira e a urbanização. Expansão da agricultura. A agricultura em larga escala, especialmente a plantação de soja, café, óleo de palma e cana-de-açúcar, é uma das maiores responsáveis pela destruição das florestas tropicais. Grandes áreas de floresta são derrubadas para dar lugar a lavouras, o que reduz os habitats naturais dos macacos, além de afetar suas fontes de alimento. Em algumas áreas, a pecuária também contribui para o desmatamento. Extração de madeira. A extração ilegal de madeira para a produção de móveis, papel e carvão vegetal leva à derrubada de grandes árvores, essenciais para o equilíbrio do ecossistema. A destruição das árvores que fornecem frutos e abrigo para os macacos pode forçar essas espécies a se adaptarem a novos habitats ou a se deslocarem para áreas menos adequadas. Urbanização e infraestrutura. O crescimento das cidades e a construção de estradas, barragens e ferrovias também contribuem para a destruição de habitats naturais. Muitas vezes, essas infraestruturas atravessam áreas antes intocadas, dividindo populações de macacos e isolando grupos. A urbanização, por sua vez, atrai macacos para áreas humanas em busca de alimentos, o que pode gerar conflitos. 3. Efeitos do desmatamento nas espécies de macacos. Redução na disponibilidade de alimento. O desmatamento afeta diretamente a alimentação dos macacos. Com a derrubada das árvores e plantas que fornecem frutos, folhas e flores, os macacos ficam com menos opções de comida, o que pode resultar em desnutrição e redução da taxa de reprodução. Em alguns casos, a escassez de alimento pode forçar os macacos a migrar para áreas mais distantes, aumentando o risco de encontros perigosos com humanos ou predadores. Perda de abrigo e ninhos. A destruição das copas das árvores, onde os macacos constroem seus ninhos, pode forçá-los a se abrigar em áreas mais vulneráveis, expondo-os ao calor extremo, ao mau tempo e a predadores. Além disso, a perda de árvores maduras impacta diretamente a segurança dos macacos, que dependem dessas árvores para proteger seus filhotes e se esconder de possíveis ameaças. Risco de extinção de espécies específicas. Algumas espécies de macacos, como o macaco de nariz empinado e o macaco-aranha, têm populações muito pequenas e habitats restritos a regiões específicas. A perda contínua de habitat pode levar essas espécies a uma extinção local ou até global. Além disso, a destruição de habitats afeta o equilíbrio ecológico, o que pode prejudicar outras espécies que compartilham o mesmo espaço. 4. Consequências ecológicas: a perda de biodiversidade e impacto no ecossistema. Os macacos desempenham um papel fundamental na manutenção da saúde do ecossistema. Ao consumir frutas, sementes e folhas, eles ajudam a dispersar sementes, facilitando o crescimento de novas plantas e árvores. Esse processo de dispersão de sementes é vital para a regeneração das florestas, e sua diminuição pode afetar o equilíbrio de todo o ecossistema, tornando-o menos resiliente. Além disso, ao perderem seus habitats naturais, os macacos também perdem seu papel como predadores e presas dentro da cadeia alimentar, o que pode causar desequilíbrios ecológicos ainda mais graves. 5. Ações de conservação e soluções para mitigar o desmatamento. Embora a situação seja alarmante, várias ações podem ser tomadas para proteger os habitats dos macacos e garantir sua sobrevivência a longo prazo. Criação de áreas protegidas. A criação de parques nacionais, reservas naturais e corredores ecológicos ajuda a preservar os habitats dos macacos e permitir que as populações se desloquem de forma segura entre diferentes áreas. Essas áreas protegidas são essenciais para reduzir o impacto do desmatamento e oferecer um refúgio seguro para a fauna e flora locais. Desmatamento sustentável e reflorestamento. A implementação de práticas de desmatamento sustentável e programas de reflorestamento são fundamentais para restaurar as áreas afetadas e permitir que os habitats naturais dos macacos sejam recuperados. Além disso, incentivar a agricultura sustentável e a exploração responsável dos recursos naturais pode minimizar os danos ao meio ambiente. Educação e conscientização. A conscientização sobre a importância dos macacos e das florestas tropicais é crucial. Organizações de conservação e governos devem trabalhar juntos para educar as populações locais sobre o valor ecológico dos macacos e os impactos negativos do desmatamento, além de promover a proteção de seus habitats. A necessidade de proteger os habitats dos macacos. A perda de habitat devido ao desmatamento é uma ameaça séria para os macacos e para o equilíbrio ecológico global.
Sem a preservação das florestas tropicais e de outros ecossistemas, não apenas os macacos, mas uma vasta gama de espécies será afetada. Portanto, é fundamental que tomemos medidas imediatas para reduzir o desmatamento, proteger os habitats naturais e garantir que os macacos e outras espécies possam continuar a desempenhar seu papel vital no planeta. A preservação dos ambientes naturais é uma responsabilidade de todos nós, e é crucial que atuemos agora para garantir um futuro sustentável para as futuras gerações. Você sabia que, sem os macacos, as florestas tropicais poderiam desaparecer mais rapidamente? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe sua opinião sobre o impacto do desmatamento. Caça ilegal e tráfico de animais, uma ameaça direta à sobrevivência dos macacos. A caça ilegal e o tráfico de animais são problemas graves que afetam várias espécies de macacos ao redor do mundo. Esses crimes não apenas colocam em risco a sobrevivência das populações de macacos, como também têm consequências devastadoras para os ecossistemas, ao desestruturar as cadeias alimentares e comprometer a biodiversidade. Neste tópico, vamos entender melhor o impacto da caça ilegal e do tráfico de animais, e como esses problemas contribuem para a extinção de várias espécies de macacos. 1. A caça ilegal de macacos, motivos e consequências. A caça ilegal de macacos é uma prática muito comum, especialmente em regiões tropicais da Ásia, África e América do Sul. Muitas vezes, os caçadores caçam esses animais por motivos econômicos, culturais ou para atender à demanda do mercado de carne silvestre e do comércio de animais exóticos. Motivos econômicos e alimentação. Em algumas regiões, os macacos são caçados para consumo humano como parte da chamada carne de caça. Essa prática é comum em áreas rurais, onde a carne dos animais selvagens é uma fonte importante de alimento e renda para as famílias locais. Embora a caça para alimentação seja tradicional em algumas culturas, ela se torna um problema quando é realizada de maneira insustentável e em grande escala. Comércio de animais silvestres. Macacos também são caçados para serem vendidos como animais de estimação exóticos ou para o comércio de pele e órgãos. Espécies raras e de grande valor, como o macaco de nariz empinado ou o macaco-aranha, são frequentemente caçadas para satisfazer a demanda de colecionadores, zoológicos privados e mercados ilegais de pets. Impactos na população de macacos. A caça ilegal reduz rapidamente as populações de macacos, especialmente quando caçadores visam indivíduos adultos ou fêmeas reprodutivas, prejudicando ainda mais a capacidade de reprodução da espécie. Além disso, ao caçar grupos inteiros ou populações pequenas, os caçadores podem causar um colapso nos grupos sociais, afetando a dinâmica e sobrevivência das espécies. 2. O tráfico de animais, a exploração ilegal das espécies de macacos. O tráfico de animais silvestres é um dos crimes mais lucrativos e mais prejudiciais para a fauna mundial. Macacos, especialmente os de espécies raras ou ameaçadas de extinção, são frequentemente alvo desse tráfico ilegal. O processo envolve a captura, o transporte e a venda desses animais para mercados ilegais, zoológicos não regulamentados e para o mercado de pets exóticos. Captura e transporte cruéis. O tráfico de macacos geralmente começa com a captura ilegal de filhotes ou adultos em seu habitat natural. Os métodos usados para capturar esses animais podem ser extremamente cruéis, envolvendo armadilhas, caçadas violentas ou mesmo a destruição de seus habitats. Uma vez capturados, os animais são frequentemente transportados de maneira desumana, muitas vezes em condições precárias, sem comida, água ou ventilação adequadas. Isso resulta em alta mortalidade durante o transporte, especialmente para os filhotes, que são mais vulneráveis ao estresse e à doença. Impacto no bem-estar dos animais. Os macacos que sobrevivem ao tráfico enfrentam condições desumanas. Muitos são mantidos em jaulas pequenas e em condições insalubres. Eles são frequentemente privados de sua liberdade, da interação social com outros macacos e de um ambiente natural adequado para sua sobrevivência. Além disso, muitos animais traficados não sobrevivem em cativeiro devido ao estresse, doenças e alimentação inadequada. Isso causa um sofrimento imenso para os animais e pode resultar na morte prematura de muitos. 3. Consequências ecológicas e a perda de biodiversidade. A caça ilegal e o tráfico de macacos não afetam apenas as espécies de macacos em si, mas também têm um impacto devastador sobre a biodiversidade e a saúde dos ecossistemas. Como os macacos desempenham papéis importantes em seus habitats, sua remoção pode desencadear uma série de consequências ecológicas negativas. Desequilíbrio ecológico.
Os macacos, como dispersores de sementes, têm um papel crucial na manutenção das florestas tropicais e outros ecossistemas. Quando são caçados ou retirados de seus habitats, as plantas das quais se alimentam e espalham suas sementes podem sofrer com a redução na dispersão, levando a um desequilíbrio ecológico. Esse desequilíbrio pode afetar a regeneração das florestas e a sobrevivência de muitas outras espécies que dependem das plantas para alimento e abrigo. Impacto nas cadeias alimentares. A remoção de macacos de um ecossistema pode afetar toda a cadeia alimentar. Além de serem presas para predadores, os macacos também competem com outras espécies por recursos alimentares e ajudam a controlar populações de insetos e outras pequenas criaturas. Com sua ausência, as populações de insetos ou plantas que dependem deles para a dispersão de sementes podem crescer descontroladamente, afetando a estrutura do ecossistema. 4. Legislação e esforços de conservação. Para combater a caça ilegal e o tráfico de macacos, muitos países têm implementado legislações mais rigorosas e sistemas de monitoramento e fiscalização para proteger as espécies ameaçadas. No entanto, o tráfico de animais silvestres continua sendo um problema global, e a aplicação da lei nem sempre é eficaz. Convenções internacionais e acordos legais. Organizações como a CITES, Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies Ameaçadas de Fauna e Flora Selvagens, têm um papel importante na proteção das espécies de macacos. Esses acordos internacionais visam regulamentar o comércio de animais e plantas e garantir que as espécies não sejam exploradas de forma insustentável. A aplicação dessas convenções é crucial para a proteção de animais traficados. Ações de conservação e reabilitação. Organizações não governamentais, ONGs, e projetos de conservação estão trabalhando para recuperar macacos traficados e reabilitá-los para a vida selvagem. Esses centros de reabilitação oferecem um refúgio para os macacos resgatados do tráfico, proporcionando cuidados veterinários e treinamento para sua reintegração aos habitats naturais. Educação e conscientização pública. Além de proteger os animais através de leis, a educação também desempenha um papel fundamental. Campanhas de conscientização podem ajudar a reduzir a demanda por animais exóticos no mercado de pets e enfatizar a importância de deixar os animais em seus habitats naturais. A educação da população local, especialmente nas áreas de maior risco de caça ilegal, é essencial para combater essas práticas. 5. Como podemos ajudar? Embora o combate à caça ilegal e ao tráfico de macacos seja uma tarefa complexa, todos podemos contribuir para a proteção desses animais e seus habitats. Algumas ações que podemos tomar incluem: evitar o comércio de animais exóticos, não comprar, vender ou apoiar o tráfico de macacos ou outros animais selvagens. Apoiar organizações de conservação, contribuir financeiramente ou com ações voluntárias para ONGs que lutam contra o tráfico de animais e a caça ilegal. Educar outros sobre a importância dos macacos, compartilhar informações sobre o papel vital que os macacos desempenham nos ecossistemas e como sua preservação é crucial para a saúde do planeta. A urgência de combater a caça ilegal e o tráfico de animais. A caça ilegal e o tráfico de macacos são práticas devastadoras que não só ameaçam as espécies de macacos, mas também os ecossistemas aos quais pertencem. Com uma ação mais coordenada entre governos, ONGs e a sociedade em geral, podemos combater essas ameaças e ajudar a garantir que os macacos e outras espécies continuem a prosperar em seus habitats naturais. Proteger essas criaturas não é apenas uma questão de salvar os animais, mas de manter o equilíbrio ecológico e a saúde do planeta para as futuras gerações. Você sabia que a compra de um animal exótico pode estar contribuindo para o tráfico ilegal? Vamos juntos lutar por um mundo mais justo para os macacos e outros animais. Projetos e iniciativas de conservação ao redor do mundo, salvando os macacos e seus habitats. Diante da crescente ameaça que os macacos enfrentam devido à perda de habitat, caça ilegal, tráfico de animais e mudanças climáticas, uma série de projetos e iniciativas de conservação estão sendo implementadas ao redor do mundo para proteger essas espécies e seus ecossistemas. Através da colaboração internacional, da pesquisa científica e do envolvimento das comunidades locais, esses projetos buscam garantir a sobrevivência dos macacos e promover a preservação da biodiversidade global. Neste tópico, vamos explorar algumas das iniciativas mais significativas e bem-sucedidas. 1. O papel das áreas protegidas e reservas naturais. A criação de parques nacionais e reservas naturais tem sido uma das principais abordagens para proteger os habitats dos macacos e de outras espécies ameaçadas.
Essas áreas são essenciais para a conservação da biodiversidade, pois oferecem refúgios seguros onde os macacos podem viver sem ameaça direta da caça ou destruição de seus habitats. Parques nacionais e reservas de florestas tropicais. Um exemplo notável é o Parque Nacional de Kibale, em Uganda, que é lar de uma das maiores populações de macacos pregos e bonobos na África. O parque é um importante centro de pesquisa e também abriga projetos de conservação e ecoturismo. Em países como o Brasil, o Parque Nacional de Anavilhanas protege uma parte importante da floresta amazônica e as várias espécies de macacos, como o macaco-aranha, que habitam essa região. Corredores ecológicos. Além das áreas protegidas, a criação de corredores ecológicos é vital para garantir que os macacos possam se deslocar entre diferentes áreas sem perder o contato com outras populações. Corredores ecológicos são zonas de vegetação conectadas, que permitem que os animais migrem de forma segura, o que ajuda a aumentar a diversidade genética e a resiliência das populações de macacos. 2. Projetos de reabilitação e reinserção de macacos. Organizações de conservação também estão trabalhando para reabilitar e reinserir macacos que foram vítimas de caça ilegal ou tráfico de animais. Esses projetos oferecem cuidados médicos, reabilitação e treinamento para que os animais possam retornar aos seus habitats naturais, quando possível. Projetos de resgates e reabilitação na Ásia. O Wildlife Rescue Center em Bali, Indonésia, é um exemplo de um centro dedicado à reabilitação de macacos que foram resgatados de situações de tráfico ilegal e cativeiro. Além do cuidado médico, os macacos recebem tratamento psicológico e treinamento para aprender comportamentos naturais, como encontrar alimentos e viver em grupo, antes de serem liberados em áreas protegidas. Resgate e reabilitação na América Latina. Na América Central, projetos como o Projeto Tamarindo no Costa Rica têm trabalhado na recuperação de populações de macacos prego e macacos-aranha, que foram vítimas da captura ilegal. Esses projetos incluem a restauração de habitats e a translocação de indivíduos para áreas mais seguras. 3. Iniciativas de conservação comunitária. A participação das comunidades locais é essencial para o sucesso de qualquer projeto de conservação. Muitos projetos têm envolvido as populações locais para promover a proteção dos macacos e aumentar a conscientização sobre a importância da preservação. Educação e conscientização comunitária. Em Gana, por exemplo, o projeto de conservação do macaco de colobus vermelho tem trabalhado com comunidades locais para ensinar sobre a importância dos macacos na natureza e envolver os moradores na proteção das populações locais de macacos colobus. As comunidades são treinadas em métodos de ecoturismo sustentável, que incentivam a observação de macacos em seu habitat natural sem perturbá-los. Empoderamento e sustentabilidade. Em algumas regiões da Amazônia, como o Projeto Saúde e Sustentabilidade da Floresta, os moradores estão sendo capacitados para praticar agricultura sustentável e gerar renda por meio do ecoturismo, que inclui visitas a áreas onde os macacos podem ser observados em seu ambiente natural. Isso não só protege o habitat, mas também gera uma fonte de renda alternativa para as comunidades locais, reduzindo a dependência da caça. 4. Colaboração internacional e organizações de conservação. Diversas organizações internacionais têm desempenhado papéis essenciais na proteção dos macacos ao redor do mundo, mobilizando recursos, pesquisas e campanhas de conscientização. World Wildlife Fund, WWF. A WWF tem vários programas de conservação de primatas em áreas de grande biodiversidade. Um exemplo é o trabalho da organização na Indonésia, onde a WWF tem ajudado a proteger as populações de macacos narigudos e orangotangos das ameaças do desmatamento e do tráfico de animais. Fauna e Flora International, FFI. A FFI realiza projetos em várias regiões da Ásia e da África para proteger espécies como o macaco de nariz empinado e o macaco de gibbons. Além de sua atuação em áreas de proteção, a FFI também trabalha na promoção de leis para combater a caça ilegal e o comércio de animais. Jane Goodall Institute. Fundado pela famosa primatologista Jane Goodall, o Jane Goodall Institute se dedica à conservação dos primatas através de programas educacionais, de pesquisa e de reabilitação. A organização tem projetos significativos, como o Projeto Gombe na Tanzânia, que realiza pesquisas sobre os chimpanzés e outras espécies de primatas, além de promover programas de educação ambiental. 5. Monitoramento e pesquisa científica para a conservação. O monitoramento constante das populações de macacos e seus habitats é crucial para entender as ameaças que eles enfrentam e para desenvolver estratégias de conservação mais eficazes. Tecnologia para monitoramento.
Diversos projetos estão utilizando tecnologia de ponta, como câmeras trap e marcação por GPS, para monitorar os movimentos e o comportamento de macacos em ambientes selvagens. Isso permite que os pesquisadores identifiquem áreas críticas para a conservação e detectem rapidamente possíveis ameaças. Programas de pesquisa científica. A pesquisa científica também tem ajudado a identificar novas espécies de macacos e a monitorar as mudanças nas populações. Por exemplo, o projeto de pesquisa de primatas no Brasil está concentrado no estudo do macaco-aranha e outras espécies amazônicas, com o objetivo de coletar dados essenciais para a criação de estratégias de conservação mais eficazes. 6. O papel do ecoturismo na conservação dos macacos. O ecoturismo está se tornando uma alternativa valiosa para a conservação dos macacos, ao gerar renda para as comunidades locais e ao mesmo tempo promover a preservação de habitats naturais. Ecoturismo responsável. Em lugares como o Parque Nacional de Gunung Leuser, na Indonésia, o ecoturismo tem ajudado a proteger as populações de orangotangos, permitindo que turistas observem esses animais em seu ambiente natural, enquanto contribuem para a economia local. Programas de ecoturismo bem estruturados ajudam a educar os visitantes sobre a importância dos macacos na natureza e incentivam a proteção das espécies. O caminho para a conservação sustentável dos macacos. Projetos de conservação ao redor do mundo têm demonstrado que é possível proteger os macacos e seus habitats, desde que haja uma colaboração estreita entre governos, organizações de conservação, comunidades locais e o público em geral. Ao apoiar essas iniciativas, podemos garantir que as futuras gerações de macacos continuem a prosperar em seus ambientes naturais. A preservação de macacos não é apenas uma questão de salvar uma espécie, mas de proteger o equilíbrio dos ecossistemas dos quais dependemos. A conservação de macacos é essencial para o nosso planeta. Junte-se a nós e ajude a proteger essas criaturas incríveis. 9. Curiosidades. Alguns macacos podem reconhecer seu reflexo no espelho, sinal de autoconsciência. Um dos aspectos mais fascinantes da inteligência animal é a capacidade de reconhecer-se no espelho, um comportamento que indica um nível de autoconsciência. Embora a habilidade de se reconhecer no reflexo tenha sido por muito tempo considerada exclusiva de humanos e alguns outros animais, como golfinhos e elefantes, estudos recentes têm mostrado que certos macacos também possuem essa habilidade, desafiando noções tradicionais sobre a inteligência e a autoconsciência dos primatas. Vamos explorar esse fenômeno, o que ele significa e quais espécies de macacos são capazes de reconhecê-lo. 1. O teste do espelho. Como funciona? O teste do espelho foi desenvolvido na década de 1970 pelo psicólogo Gordon Gallup como uma forma de medir a autoconsciência em animais. O experimento consiste em colocar uma marca visível no corpo do animal, em um local que ele não pode ver sem a ajuda de um espelho. Depois, coloca-se o animal diante de um espelho e observa-se sua reação. Se o animal tentar tocar ou investigar a marca em seu próprio corpo, isso indica que ele reconhece o reflexo como sendo dele, e não como de outro animal. Esse comportamento é considerado um sinal de autoconsciência, pois sugere que o animal é capaz de perceber que sua imagem no espelho representa seu próprio corpo. 2. Macacos e o teste do espelho. Embora a capacidade de reconhecimento do reflexo não seja universal entre todas as espécies de macacos, algumas delas demonstraram essa habilidade durante os testes. Essa descoberta levanta questões interessantes sobre a natureza da inteligência dos primatas e a forma como os macacos percebem o mundo e a si mesmos. Chimpanzés e bonobos, macacos do Velho Mundo. Os chimpanzés e os bonobos, ambos membros da família dos grandes símios, são os mais conhecidos por demonstrar a capacidade de se reconhecer no espelho. Esses macacos têm uma grande semelhança genética com os seres humanos, cerca de 98%, o que pode explicar a presença dessa habilidade avançada de autoconsciência. Estudos mostram que eles investigam suas marcas no corpo e até realizam comportamentos de autoexploração em frente ao espelho, como conferir os dentes ou outras partes do corpo que normalmente não são visíveis sem um reflexo. Macacos prego, Cebus apella. Os macacos prego, que pertencem à família dos macacos do Novo Mundo, também foram observados demonstrando reconhecimento de reflexo em alguns estudos. Esses macacos são conhecidos por sua inteligência e habilidade no uso de ferramentas, e a descoberta de sua capacidade de reconhecer sua imagem no espelho é mais um indicativo de suas capacidades cognitivas complexas. Macacos-aranha e outros símios do Novo Mundo. O macaco-aranha, Ateles, e outros macacos do Novo Mundo, como o mico-leão dourado, não têm mostrado os mesmos resultados em testes de reconhecimento de espelho.
Esses macacos, por mais inteligentes que sejam, geralmente não apresentam o comportamento esperado de autoconsciência quando expostos a espelhos. Isso sugere que o desenvolvimento da autoconsciência pode variar de acordo com a espécie e as capacidades cognitivas individuais. 3. O significado do reconhecimento no espelho, sinal de autoconsciência? O reconhecimento no espelho é um comportamento complexo, frequentemente associado a processos cognitivos elevados, como memória, intencionalidade e percepção de si mesmo no tempo e no espaço. Para os primatas, isso pode representar mais do que apenas a habilidade de perceber sua imagem, também implica uma autoavaliação. Autoconsciência e relações sociais. Para espécies sociais como os macacos, a autoconsciência pode desempenhar um papel importante nas interações sociais. Reconhecer-se no espelho pode ajudar o macaco a entender melhor sua posição dentro de um grupo social, suas relações com outros indivíduos e como ele é visto pelos outros. Esse tipo de consciência pode ser essencial para a formação de hierarquias sociais e para a resolução de conflitos dentro dos grupos. Implicações para a pesquisa cognitiva. O fato de alguns macacos, especialmente os grandes símios, mostrarem esse nível de autoconsciência levanta questões sobre a linha tênue entre humanos e outros animais em termos de capacidades cognitivas. Embora o reconhecimento do espelho seja frequentemente considerado um marco importante em estudos sobre a inteligência animal, ele é apenas um dos vários sinais de autoconsciência. Outros comportamentos, como planejamento futuro, compreensão da morte e teoria da mente, a capacidade de entender que outros indivíduos têm pensamentos e intenções independentes, também são indicativos da complexidade cognitiva de algumas espécies de macacos. 4. O debate sobre a autoconsciência nos macacos. Apesar de os resultados dos testes do espelho indicarem que algumas espécies de macacos, como os chimpanzés e os bonobos, têm uma capacidade de reconhecer seu reflexo, o debate sobre o que realmente significa autoconsciência contínua. A autoconsciência humana é, sem dúvida, um fenômeno complexo que envolve não só o reconhecimento do reflexo, mas também uma compreensão mais profunda de emoções, identidade pessoal e existência ao longo do tempo. Embora o reconhecimento no espelho seja um indicativo de autoconsciência rudimentar, ele não é necessariamente uma prova de que os macacos têm um entendimento profundo de si mesmos. A interpretação do reflexo pode ser mais prática do que filosófica, ajudando os macacos a se adaptarem ao ambiente e ao seu próprio corpo, em vez de sinalizar uma reflexão profunda sobre a própria existência. 5. Implicações para a conservação e compreensão dos macacos. O reconhecimento de si no espelho pode ajudar os pesquisadores a entender melhor a cognição e o comportamento dos macacos, além de fornecer novas perspectivas sobre a inteligência e a autoconsciência em animais não humanos. Ao aprender mais sobre as capacidades cognitivas dessas espécies, os cientistas podem desenvolver métodos de conservação mais eficazes que considerem as necessidades mentais e emocionais dos macacos em cativeiro, durante o resgate e a reabilitação. Além disso, compreender que os macacos possuem capacidades cognitivas complexas pode aumentar a conscientização pública sobre a importância de proteger essas espécies e seus habitats, além de promover um maior respeito pelos direitos desses animais. Os macacos e a autoconsciência. O reconhecimento do reflexo no espelho é uma habilidade fascinante que está presente em algumas espécies de macacos e é um dos sinais mais tangíveis de autoconsciência no reino animal. Esse comportamento não só revela a complexidade das mentes desses primatas, mas também nos desafia a repensar o que significa ser consciente de si mesmo. À medida que a pesquisa avança, podemos aprender mais sobre os mecanismos por trás dessa habilidade e sobre como os macacos percebem o mundo ao seu redor, ampliando nossa compreensão da inteligência animal e do nosso vínculo com outras formas de vida. O macaco cozinheiro, o capuchinho e o hábito de lavar alimentos. Embora os macacos não sejam conhecidos por suas habilidades culinárias, algumas espécies demonstram comportamentos fascinantes que nos fazem pensar que, de certa forma, eles possuem uma abordagem mais sofisticada em relação à alimentação. Um exemplo notável é o macaco capuchinho, ou macaco prego, que em algumas situações foi observado lavando alimentos antes de comê-los, um comportamento que, à primeira vista, parece ser um pequeno ritual de cozinha na natureza. Vamos entender mais sobre esse curioso comportamento e o que ele pode nos dizer sobre a inteligência e os hábitos alimentares desta espécie. 1. Quem são os macacos capuchinhos? Os macacos capuchinhos, gênero Cebus, pertencem à família dos cebídeos e são conhecidos por sua grande inteligência e habilidade para manipular objetos. Nativos das florestas tropicais da América Central e América do Sul, esses macacos são frequentemente observados em grupos sociais e têm uma dieta variada, que inclui frutas, sementes, insetos e até pequenos animais.
Sua adaptabilidade, habilidades de caça e uso de ferramentas os tornaram um dos primatas mais estudados e admirados. 2. O comportamento de lavar os alimentos, um sinal de inteligência? O hábito de lavar alimentos antes de consumi-los foi observado principalmente em algumas populações de macacos capuchinhos. Esse comportamento é considerado fascinante porque envolve o uso de água e parece ser um exemplo de comportamento aprendido, além de demonstrar um grau de planejamento e preparação para a alimentação. Mas o que exatamente os capuchinhos fazem? Lavando frutas e outros alimentos. Em algumas observações, os capuchinhos pegam frutas ou outros tipos de alimentos e os mergulham na água ou os esfregam em uma fonte de água corrente, como um rio ou um lago, antes de consumi-los. Esse comportamento é particularmente visível quando os alimentos estão cobertos por sujeira ou resíduos, como no caso das frutas coletadas do solo ou de árvores. Os macacos não apenas mergulham ou enxagam os alimentos, mas também podem até esfregá-los para garantir que fiquem mais limpos. O uso de água como ferramenta. O uso de água para lavar alimentos é uma habilidade impressionante, especialmente considerando que os capuchinhos não apenas a utilizam como uma ferramenta externa para melhorar a qualidade de sua alimentação, mas também entendem que a água pode remover sujeiras ou resíduos dos alimentos, tornando-os mais palatáveis e seguros para o consumo. 3. Por que os macacos capuchinhos lavam os alimentos? Embora o comportamento de lavar os alimentos seja impressionante, ele também pode ser um reflexo da necessidade de higiene alimentar e da busca por maior qualidade nutricional. Existem algumas razões pelas quais esse comportamento pode ter se desenvolvido. Sujidade e impurezas. Frutas e sementes coletadas do chão ou de árvores podem estar cobertas por poeira, terra ou outros detritos. Ao lavar esses alimentos, os capuchinhos podem estar tentando limpar impurezas e reduzir o risco de ingestão de substâncias indesejadas, como parasitas ou bactérias. Esse comportamento, de certa forma, pode ser visto como uma medida de proteção à saúde. Melhoria no sabor e textura. Além de limpar os alimentos, o ato de lavar pode também ter o efeito de melhorar o sabor e a textura dos alimentos, como no caso de frutas que podem ficar mais frescas e menos amargas após o contato com a água. Comportamento social e ensino. Alguns especialistas acreditam que esse comportamento de lavar os alimentos pode ser uma tradição aprendida dentro dos grupos sociais de macacos capuchinhos. Os mais velhos podem ensinar os mais jovens a realizar essa tarefa, demonstrando a importância de preparar adequadamente os alimentos antes de comê-los. Esse tipo de aprendizagem social é comum em várias espécies de macacos e está relacionado à cultura animal. 4. O capuchinho como um cozinheiro na natureza. Apesar de os macacos capuchinhos não estarem realmente cozinhando alimentos no sentido humano da palavra, o comportamento de lavar e preparar os alimentos pode ser considerado um passo em direção ao que poderíamos chamar de um comportamento culinário primitivo. Ele mostra que esses primatas têm uma capacidade de manipulação e preparação de alimentos que vai além do simples ato de pegar e consumir, refletindo um nível elevado de inteligência. Uso de ferramentas. Os capuchinhos são conhecidos por sua habilidade em usar ferramentas para obter alimentos, como empregar pedras ou galhos para quebrar nozes ou cascas duras. A adição do comportamento de lavar alimentos indica que eles não só manipulam objetos como também estão começando a desenvolver uma compreensão mais profunda sobre como manipular os alimentos para torná-los mais seguros e adequados ao consumo. Processos de aprendizagem social. Além disso, o fato de os macacos capuchinhos aprenderem a lavar os alimentos uns com os outros também sugere um aspecto de cultura animal, com tradições que são passadas de geração em geração. Isso nos lembra que, em certo sentido, os macacos capuchinhos estão desenvolvendo suas próprias tradições culinárias, que são moldadas pelo ambiente natural e pela necessidade de adaptação. 5. Comparação com outros animais. É comum entre os macacos? O comportamento de lavar alimentos não é universal entre todos os macacos. Embora seja um hábito observado em alguns grupos de macacos capuchinhos, outros macacos não demonstram esse comportamento com a mesma frequência. Além disso, o ato de lavar alimentos é mais raro entre os primatas não humanos em geral, o que torna essa habilidade ainda mais intrigante. Macacos do Novo Mundo. Embora outros macacos do Novo Mundo, como o macaco-aranha e o sagui, também mostrem grande habilidade em manipular alimentos, a prática de lavar alimentos antes de comer não é comumente observada. Outros animais. Em contraste com os capuchinhos, alguns animais, como elefantes e pássaros, também foram observados lavando alimentos antes de comê-los,
Mas esse comportamento é mais comum em animais que lidam com alimentos de difícil acesso ou que precisam prepará-los de maneira específica para torná-los mais acessíveis. O comportamento de cozinha dos macacos capuchinhos. O comportamento de lavar alimentos demonstrado pelos macacos capuchinhos é um exemplo fascinante de como esses primatas estão longe de serem criaturas apenas instintivas e simples. O hábito de cozinhar ou preparar os alimentos antes de consumi-los é uma evidência de sua inteligência e capacidade de adaptação ao ambiente, bem como de sua crescente complexidade cognitiva. Isso também nos leva a refletir sobre o quanto os comportamentos culturais e de aprendizado social podem influenciar as práticas alimentares e a vida cotidiana de espécies de primatas. Embora não possamos chamá-los exatamente de cozinheiros, os capuchinhos, com sua habilidade de lavar alimentos, nos mostram que, na natureza, a inteligência animal pode se manifestar de maneiras surpreendentemente sofisticadas e criativas. O mandril, o macaco mais colorido do mundo. Entre todas as espécies de macacos, o mandril, cientificamente conhecido como Mandrillus cinx, é sem dúvida o mais impressionante quando se trata de cores vibrantes e padrões de pelagem. Com suas faces e posteriores marcadamente coloridas, os mandris possuem uma das características mais exuberantes e visíveis do reino animal. Vamos explorar as razões pelas quais o mandril é considerado o macaco mais colorido do mundo, entender o que essas cores significam e como elas estão ligadas à sua biologia e comportamento social. 1. Características físicas impecáveis, cores brilhantes e marcantes. O mandril é, sem dúvida, um dos animais mais visualmente impactantes. Sua pelagem, sua feice e sua região genital exibem uma gama de cores extremamente vibrantes. As características mais notáveis incluem face e nariz. O rosto do mandril é uma verdadeira obra-prima da natureza. Ele apresenta uma cara extremamente colorida, com uma combinação de azul, vermelho, amarelo e verde. O nariz do mandril é particularmente notável, com uma banda azul brilhante que se estende sobre ele, contrastando com o vermelho intenso de suas narinas. Isso torna a face do mandril uma das mais impressionantes entre todos os primatas, sendo um dos primeiros aspectos que chama a atenção quando se observa esse animal. Traseiro colorido. Os glúteos do mandril também são notavelmente coloridos, com tons de azul e vermelho brilhantes, que mudam de intensidade dependendo da idade e do estado de excitação do macaco. Em machos dominantes ou em períodos de acasalamento, as cores da região anal e dos glúteos podem se tornar ainda mais intensas, servindo como um sinal para outros membros do grupo. Pelagem geral. A pelagem do mandril é em grande parte cinza escura ou marrom, com algumas áreas de pelo mais claro nas partes inferiores. Essa pelagem contrasta com as cores vibrantes de seu rosto e traseiro, tornando-as ainda mais evidentes. 2. A função das cores no mandril: comunicação e seleção sexual. As cores vibrantes do mandril não são apenas uma característica estética. Elas desempenham um papel crucial na comunicação e na seleção sexual. Vamos ver como as cores influenciam sua vida social. Sinalização de status social. Uma das principais razões pelas quais os mandris têm tais cores vibrantes é para a comunicação social dentro do grupo. As cores, especialmente as do rosto e do traseiro, são um indicativo da saúde, força e dominância de um indivíduo. Machos dominantes frequentemente exibirão as cores mais intensas, o que os torna visualmente mais impressionantes para outros machos e fêmeas. Isso serve para afirmar seu status e evitar confrontos desnecessários com outros machos. Machos mais velhos e em boa saúde tendem a ter as cores mais vívidas, o que os torna mais atraentes para as fêmeas. Seleção sexual. Assim como em outras espécies com características físicas marcantes, como o pavão, as cores do mandril também desempenham um papel na seleção sexual. Fêmeas podem preferir machos com cores mais intensas, considerando que essas cores são um sinal de aptidão genética. No caso dos mandris, as cores podem indicar um macho saudável, com boas chances de passar genes favoráveis para a próxima geração. Sinais de estresse e emoções. As cores também podem mudar dependendo do estado emocional do mandril. Por exemplo, os machos podem ver suas cores ficarem mais vibrantes quando estão excitados ou dominantes, enquanto em situações de estresse ou medo, a coloração pode se atenuar. 3. O papel da dieta e da genética nas cores. A intensidade das cores no mandril não é totalmente determinada por fatores externos, como a dieta, mas a combinação entre genética e os sinais naturais de saúde tem grande impacto. Vamos entender mais sobre os elementos que influenciam as cores dos mandris.
Genética e hormônios. A cor vibrante da face e do traseiro dos mandris está diretamente ligada à sua genética e aos níveis de hormônios sexuais, especialmente a testosterona. Durante a época de acasalamento, os machos têm picos hormonais que fazem com que as cores fiquem mais intensas. Além disso, a genética desempenha um papel crucial, com alguns machos apresentando cores mais brilhantes devido a variações genéticas específicas. Dieta e saúde. Embora a dieta dos mandris seja em grande parte composta por frutas, sementes e insetos, não há uma evidência clara de que ela afete diretamente as cores das peles. No entanto, como em muitas espécies animais, um mandril saudável tende a ter cores mais vibrantes, o que também pode indicar que ele está se alimentando bem e vivendo em boas condições. 4. O mandril na natureza, habitat e comportamento social. O mandril é encontrado principalmente nas florestas tropicais da África Central, especialmente na região do Gabão, Camarões e Guiné Equatorial. Embora seu visual seja uma das características mais marcantes, seu comportamento e seu sistema social também são fascinantes. Vida social. Os mandris vivem em grandes grupos sociais, chamados de hordas, que podem conter centenas de indivíduos. A liderança do grupo geralmente está nas mãos de um macho dominante, que usa suas cores vibrantes para afirmar seu controle sobre o grupo. Dentro dessas hordas, os mandris podem exibir uma hierarquia complexa, onde as cores das faces e traseiros são usadas para comunicar o status de cada indivíduo. Habitat e alimentação. Eles habitam florestas densas e úmidas, onde se alimentam de frutas, raízes, insetos e, ocasionalmente, pequenos vertebrados. Eles são animais terrestres em grande parte, embora passem muito tempo nas árvores, especialmente quando se sentem ameaçados. 5. O mandril e sua representação cultural. Além de sua impressionante aparência, o mandril também tem uma importância cultural em várias partes do mundo. Ele é frequentemente retratado como um símbolo de poder e força, devido à sua aparência ameaçadora e imponente. Em algumas culturas africanas, o mandril é visto como um animal sagrado, e suas cores brilhantes são associadas a espíritos ancestrais ou forças da natureza. O mandril, o macaco arco-íris anda na natureza. O mandril é sem dúvida uma das espécies mais fascinantes e visualmente impressionantes do mundo animal. Suas cores vibrantes não só o tornam o macaco mais colorido do planeta, mas também têm um profundo significado em seu comportamento social e seleção sexual. Essas cores, combinadas com sua inteligência e complexidade social, fazem do mandril uma das criaturas mais fascinantes da fauna selvagem, e um exemplo claro de como a natureza utiliza a beleza e a cor para garantir a sobrevivência e o sucesso reprodutivo das espécies. Conclusão. Agora que exploramos diversos aspectos fascinantes sobre o universo dos macacos, vamos recapitular os pontos mais importantes para reforçar o que aprendemos até aqui. Desde suas características físicas marcantes até os desafios que enfrentam na natureza, os macacos são seres incríveis e extremamente adaptáveis. Existem muitos tipos de macacos espalhados pelo mundo, e eles podem ser classificados em macacos do Velho Mundo, da Ásia e África, e macacos do Novo Mundo, das Américas, com características físicas e comportamentais distintas. Macacos do Velho Mundo possuem narizes mais secos e estreitos, e são geralmente maiores. Já os macacos do Novo Mundo têm narizes mais largos e muitas vezes possuem caudas preenseis, que ajudam na locomoção nas árvores. Os macacos variam enormemente em tamanho, desde o pequeno sagui, com apenas alguns centímetros de altura, até o imponente mandril, que é o maior de todos os macacos da sua família. As variações também se estendem ao comportamento e dieta, com diferentes espécies adaptadas a dietas que incluem frutas, folhas, sementes, insetos e até pequenos animais. Macacos possuem caudas, pelagens e dentes adaptados ao seu tipo de alimentação e ambiente. A cauda preense dos macacos do Novo Mundo é uma característica única, permitindo que eles se movam de árvore em árvore com grande facilidade. A inteligência dos macacos é impressionante, com alguns, como o macaco-prego, utilizando ferramentas para conseguir alimentos, como pedras para quebrar nozes ou galhos para pescar insetos. A habilidade de manipular objetos e entender seu ambiente de maneira mais complexa é uma das marcas registradas desses primatas. A comunicação entre os macacos é rica e envolve sons, gestos e expressões faciais, que ajudam a manter a ordem social dentro dos grupos. A vida social dos macacos é muito organizada, com hierarquias bem definidas e trabalho em equipe essencial para a sobrevivência, como proteção contra predadores e cuidado com os filhotes. Os macacos são onívoros e têm dietas muito variadas, que incluem frutas, folhas, insetos e até pequenos animais.
Eles também desempenham um papel ecológico crucial como dispersores de sementes, ajudando a manter o equilíbrio das florestas e ecossistemas ao consumir e espalhar as sementes das plantas que eles consomem. Infelizmente, os macacos enfrentam grandes ameaças à sua sobrevivência, principalmente devido ao desmatamento e à caça ilegal. Isso impacta diretamente seus hábitats naturais, tornando muitas espécies vulneráveis à extinção. O tráfico de animais também é um grande problema, com muitas espécies sendo capturadas e comercializadas ilegalmente. Apesar dos desafios, diversas iniciativas de conservação ao redor do mundo estão trabalhando para proteger os macacos e seus habitats. Projetos de preservação e refúgios naturais têm sido fundamentais para garantir que as futuras gerações possam continuar a observar e aprender sobre esses incríveis animais. O mandril se destaca entre todos os macacos devido à sua coloração vibrante, especialmente nas faces e glúteos, que são sinais de domínio social e aptidão sexual. A cor intensa de seus rostos e traseiros é não apenas um elemento estético, mas também uma ferramenta de comunicação e seleção sexual dentro de seus grupos sociais. Alguns macacos demonstram sinais de autoconsciência, como o reconhecimento do próprio reflexo em um espelho, o que indica um nível elevado de inteligência e compreensão de si mesmos no mundo. Outros comportamentos interessantes incluem o capuchinho, que demonstrou uma habilidade única de lavar alimentos antes de comê-los, um sinal de adaptação e inteligência no uso de ferramentas. Os macacos são animais extremamente diversos e inteligentes, com características físicas fascinantes e comportamentos complexos que são fundamentais para sua sobrevivência e adaptação. Suas habilidades de comunicação, o uso de ferramentas, a organização social e até a sua incrível capacidade de adaptação ecológica fazem deles uma das espécies mais interessantes do planeta. No entanto, também enfrentam enormes desafios, como o desmatamento e o tráfico de animais, que ameaçam sua existência. A boa notícia é que, com o apoio de projetos de conservação, podemos continuar a proteger esses incríveis primatas e garantir que futuras gerações possam aprender e se maravilhar com suas habilidades e beleza. Agora que conhecemos mais sobre os macacos e sua incrível diversidade, inteligência e importância para o equilíbrio ecológico, é fundamental refletirmos sobre o nosso papel nesse cenário. Como seres humanos, temos a responsabilidade de preservar o meio ambiente e garantir que as futuras gerações de animais, como os macacos, possam viver em seus habitats naturais, longe da ameaça de extinção. A natureza é um tesouro valioso e frágil, e a conservação dos animais e dos ecossistemas está diretamente ligada à nossa capacidade de respeitar e cuidar de tudo ao nosso redor. As florestas tropicais, as savanas e outros habitats naturais são essenciais para a vida de muitas espécies, mas também são fundamentais para nossa própria sobrevivência. Elas regulam o clima, purificam o ar e a água, e fornecem alimentos e recursos. Infelizmente, as atividades humanas, como o desmatamento, poluição e a expansão urbana estão destruindo esses habitats de maneira alarmante. Ao destruir a natureza, acabamos comprometendo o futuro dos animais que nela habitam, incluindo os macacos, que são tão importantes para o equilíbrio ecológico. Cada animal, grande ou pequeno, desempenha um papel vital no ecossistema. Os macacos, por exemplo, são dispersores de sementes, ajudando a manter as florestas saudáveis e garantindo que as plantas continuem a crescer e a se regenerar. Sem esses animais, muitas espécies de plantas poderiam desaparecer, alterando completamente os ecossistemas e comprometendo a biodiversidade. Respeitar os animais significa entender e valorizar sua importância no equilíbrio da natureza. Devemos agir para proteger os habitats naturais e evitar a caça ilegal ou o tráfico de animais, que são grandes ameaças para a sobrevivência de muitas espécies. Além disso, é importante lembrar que todas as formas de vida merecem ser tratadas com dignidade e respeito. Todos nós podemos contribuir de alguma forma para preservar a natureza e proteger os animais. Aqui estão algumas ações que podemos adotar no nosso dia a dia. Educação e conscientização. Compartilhe o que você aprendeu sobre os macacos e outros animais com seus amigos e familiares. A educação ambiental é uma ferramenta poderosa para inspirar a mudança. Preservação dos habitats. Apoie organizações ambientais e projetos de conservação que trabalham na proteção de florestas e outros ecossistemas vitais. Cada pequeno gesto conta. Consumo consciente. Reduza o consumo de produtos que contribuem para o desmatamento ou a poluição, como certos tipos de papel e óleo de palma, e busque por alternativas mais sustentáveis. Apoio à legislação ambiental. Apoie leis e políticas públicas que promovam a preservação dos animais e habitats naturais, além de combater a caça ilegal e o tráfico de animais. Atitude pessoal.
na sua rotina diária, busque maneiras de reduzir seu impacto no meio ambiente. Isso inclui reduzir o consumo de plástico, fazer a separação do lixo e escolher formas de transporte mais sustentáveis. Cada um de nós tem o poder de impactar positivamente o meio ambiente e melhorar a vida dos animais. Ao adotar atitudes conscientes e responsáveis, podemos ajudar a preservar a vida selvagem e garantir que macacos, e muitas outras espécies, continuem a prosperar nas florestas e outros habitats ao redor do mundo. A natureza é nossa parceira e devemos ser seus cuidadores, não seus inimigos. Vamos trabalhar juntos para construir um futuro onde seres humanos e animais possam coexistir de maneira harmoniosa, respeitando o direito dos animais à vida e preservando a biodiversidade do nosso planeta. O convite é simples: cuidemos da natureza, respeitemos os animais e tomemos atitudes que ajudem a proteger o planeta e suas incríveis criaturas. Nós temos a responsabilidade de agir, para que futuras gerações possam também se maravilhar com os macacos, as florestas tropicais e a riqueza natural que nosso mundo oferece. Se cada um de nós fizer a sua parte, poderemos construir um futuro mais sustentável, mais justo e mais harmonioso com todas as formas de vida. Os macacos nos ensinam que a inteligência e a cooperação são ferramentas poderosas para a vida. Vamos protegê-los e aprender com eles. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal Maravilhas da Natureza e compartilhe com os amigos. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.